Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo mais um episódio dos Gênios da Bola. Eu sou o Diogo e quem tá comigo é o Danilão. E aí, Diogão, bora pra mais um episódio de Papo de Gênio. Vamos falar tem bastante assunto hoje. Hoje tem muita coisa. Teve seleção, Copa do Brasil, janela maluca, top 30 da bola de ouro, Cristiano Ronaldo fazendo 900 gols. Mas vamos começar falando da última rodada do Brasileiro, antes da parada da data FIFA. Já faz um tempinho aí, uma semaninha, mas vamos dar uma passada, relembrar o que aconteceu por último aí no Brasileiro, antes de voltar agora, depois da data FIFA. Boa. Primeiro jogo já também não tem muito o que a gente falar. Cuiabá virou pra cima do Criciúma, na verdade, foi uma surpresa. O Cuiabá aí de técnico novo, né, tentando dar um gás ali pra ver se salva. Ele junto com o Atlético Goianiense, dois times que estão com uma situação incrivelmente difícil, que vai ter que fazer milagre pra sair dessa situação. Porém, o Cuiabá ganha esse jogo aí do Criciúma em casa. E o Cuiabá com um jogo a menos, né? Ele pode empatar, ele não, se ele ganhar, não sai da zona, só que ele empata com o Vamos Corinthians. aproveitar que já tá falando de Cuiabá. Depois desse jogo, eles jogaram um jogo que estava atrasado contra o Juventude. Num 0x0 que teve um lance bizarro, que poderia ter saído um pênalti ou gol pro Cuiabá, e o juiz se embananou e acabou não tendo nenhum dos dois. Foi pro Juventude? Foi o Cuiabá que chutou. Ah, tá. Era pra ser o gol beleza, pro não Cuiabá. E acabou sendo um jogo 0x0 bem feio. Só esse lance me divertiu assistindo. Infelizmente, assisti esse jogo. Cara, o que você vai esperar de um Cuiabá e Juventude, né? É a falta É que de nem aquele brasileiro, negócio, né? você viu que acho que foi da Série B, era um jogo tipo sexta, era Brusque mais um. Sexta-feira, 8 horas da noite, tipo, tinha 400 pessoas no estádio. Quem que vai assistir um? Sinceramente, eu não lembro quem que era Brusque, algum time, não lembro se era Chapecoense. Cara, quem que vai assistir, mano? Não tem. Não dá. É Dá. só pra cumprir tabela É. esse jogo, E literalmente. o jogo, obviamente, acabou 0x0. Sim. Óbvio. Sim. Tem que ser. A odd pra sair A bola- um gol devia ser 10. A bola se recusa a entrar no jogo desse. É. Também ela nem precisa, né? Que os jogadores também não fazem um esforço tão grande. Eles não se esforçam muito, não. Os goleiros nem trabalham tanto. Próximo jogo, Botafogo 2x0 Fortaleza e é o novo líder do Brasileirão. Retoma a liderança o Botafogo. O Fortaleza ainda tem um jogo atrasado, pode retomar de novo a liderança, mas no confronto direto deu Botafogo. Eu já vinha pintando aí que o Fortaleza não ia ter pique para brigar pelo título e já tá se mostrando aí. Penou para ganhar do Corinthians, pegou o Botafogo e o Botafogo ganhou ali sem muitas dificuldades. Esse time do Botafogo é muito bom, cara. O Igor Jesus fez 2 gols nesse jogo. Igor Jesus Igor tá cavando Jesus demais. foi um achado, ainda mais pelo preço que pagou nele. Depois a gente vai Foi falar. uns 20, foi o quê? 20 milhões? Acho que foi uns 23 milhões. Na hora da janela a gente ressalta mais as contratações do Sim. Botafogo. Olha, eu tô querendo ver aqui. O Jesus já tá com 4... Não, isso aqui no Brasileirão, 4 gols. 2 Teve gols na na Libertadores. O cara mal chegou e já tem quase 10 Já gols. tem... Você tá com 6 gols já, ele deve ter poucos jogos. Mas tá cravando. Joga muita bola. Joga demais. Tenha piedade do meu São Paulo, Botafogo. Você acha que o Botafogo aguenta vir forte pros dois? Liberta aí brasileiro? Eu acho que sim. Eu acho que tem um time forte. E é um time que não vem sofrendo com lesões. Assim, teve mais recentemente o Cuiabano, mas já chegou o Alex Telles pra suprir. Fraquinho, pô. Então, eu disse quando saiu o sorteio, né? Que pra mim, os dois com força máxima, o Botafogo ganha na ida e ganha na volta, né? Mas futebol é aquela coisa. Tem o pré-jogo durante o jogo. Espero que o time trema, dá, sei lá, diarreia antes do jogo. Eles não consigam jogar. Eu acho que o São Paulo, ele pode sonhar se ele conseguir empatar lá, ou perder de 1x0. Se perder de 1x0 eu ainda acho bem difícil. Porque o Botafogo não é aquele time que faz o resultado e senta, segurar né? na volta. Vai tentar fazer o resultado Sim. de novo na volta. Segurando empate é goleada, tá? Empate lá no Rio é goleada. O Bahia conseguiu passar do Botafogo porque segurou o empate, né? Sim. E fez o dever de casa depois. Agora, o Palmeiras levou uma derrota no primeiro jogo e não conseguiu fazer o dever de casa no segundo jogo, porque o Botafogo ali abriu 2x0 no jogo da volta. Apesar da quase virada do Palmeiras, o jogo, obviamente, foi do Botafogo. Sim, o Foi aquele Palmeiras final de teve, jogo ali que aconteceu alguma coisa. assim, O Abel matou 3 ovelhas. 7, 10 minutos ali pra tentar alguma coisa. E o jogo é de 90, né? Sim. Então,
Não dá pra contar com isso toda vez também o Palmeiras, né? É que é aquele negócio, é o futebol e suas surpresas, né? Pode acontecer Sim. o São Paulo acordar e virar o Bayern de Munique e o Botafogo virar o Bandeirante Esporte Clube. Exatamente. Depois tivemos, já no domingo, um Cruzeiro 3, Atlético Goianiense 1, domingo às 11 horas da manhã. O que tem pra ressaltar desse jogo é mais um bom jogo do Cruzeiro ali com seus titulares. E desencantou o Caio Jorge, que contra o Inter havia perdido pênalti, ainda não tinha feito gols. Contra o Atlético Goianiense ele dá um gol e uma assistência, se eu não me engano. E por outro lado, o Atlético Goianiense, que vinha de uma levantada, contratou muitos jogadores, ganhou do Inter, ganhou do Juventude, volta a perder e é o lanterna disparado ainda do campeonato. Ah, sim. 4 pontos atrás do Cuiabá. E aliás, meu William, gol e assistência tava no meu cartola. Acabei de entrar e eu vi que eu fiz 77 pontos da última rodada. Eu não tinha entrado ainda, eu tinha esquecido. Valorizei 5 cartoletas. Botei o Igor Jesus também, que fez 2 gols na última rodada. Ele entrou do banco, né? O Igor Jesus no Sim. seu time. Que o Bolassi não jogou. Bolassi machucou. Tava acompanhando. Você fez 77, Não, eu fiz 76. era o Igor Jesus que tava no meu banco? Acho que era. Era ele ou o outro que fez gol também. Deve ser. Não, era o Caio Jorge que subiu do banco. O que Caio fez Jorge. gol. Fez gol também. E mais alguma coisa pra falar de Cruzeiro Atlético Goianiense? Nada. Então, o outro jogo do domingo às 11 foi Grêmio 2, Atlético Mineiro 3. O Grêmio registrou bem sua arena, pô. Bizarro, né? Você lembra como foi esse jogo? Sim, o Grêmio começa Grêmio com... abre 2-0. Ele começa com um expulso com 20 minutos do primeiro tempo. Abre 2-0 e toma a virada 3-2 com um gol no finalzinho do Galo. Foi expulso o Gustavo Martins. O zagueiro. Um lance bizarro que ele tenta tocar pra trás, toca fraco e derruba o Daverson. Logo o Daverson, que já conseguiu um vermelhinho ali. E o Grêmio abre 2-0 depois, né? Sim, depois da expulsão, com 1 a menos. O João Pedro conseguiu fazer os 2 pênaltis. Ele teve essa proeza de fazer os 2 pênaltis. Uma boa estreia para a arena. E o Renato Gaúcho cada dia mais tremendo no cargo, né? Então, sobre o Renato Gaúcho, né, ele tá tremendo muito no Grêmio e há um papo de que o Cruzeiro estaria conversando com o Renato Gaúcho para assumir o time no ano que vem num projeto ali de Libertadores para disputar títulos, que eles acham que o atual técnico, o Fernando Seabra, não é o cara para disputar títulos grandes. Seria para fazer o que o Cruzeiro tá fazendo agora, conquistar um G4, G6 Sim. ali. Aliás, vamos falar aqui da sequência tranquila do Grêmio. Apesar, vai pegar o Bragantino fora. Só que o Bragantino fora até que dá um trabalho, né? Apesar do nosso hate. Não só opinarei sobre o Bragantino. Só que depois disso, eles pegam Flamengo, Botafogo e Fortaleza. Tem um joguinho com o Criciúma ali entre esses jogos, né? Mas tem Cadê? Flamengo, Botafogo e Fortaleza. Criciúma? Entre Flamengo e Botafogo, pega o Criciúma no dia 25 de setembro. Ah, aqui pra mim não tá aparecendo. Deve ser jogo atrasado, né? É atrasado. É, por isso que não tá entrando aqui. Aí depois o Fortaleza tem um Grenal também, tá? No Beira-Rio. O Grenal. Que é sempre aquele jogo de 1-0 pra um dos times. Nunca é um jogo tão bonito, né, de assistir. Exatamente. Mas, e se o Kahneman jogar, já tá com amarelo. Só que aquele negócio, né? Clássico é diferente de um jogo normal. Os times não jogam da mesma forma, né? E tá muito longe também, né? Tem muito jogador que pode se machucar, jogador que pode começar a jogar bem. Ó. Vamos passar agora Atlético Paranaense e Palmeiras. 2-0 pro Palmeiras. Que acordou pra briga do título agora também, né? Sim, o Palmeiras acordou, mas o Atlético Paranaense também dormiu, né? O Atlético Paranaense, que sempre foi o seu grande ponto forte, foi sua arena, né? E ele tá com 5 derrotas seguidas no Brasileirão, na Arena da Baixada, agora Liga Arena, né? 5 derrotas seguidas, não é 5 jogos sem vencer. E essas 5 derrotas. derrotas foi pro Palmeiras, pro Juventude, pro Grêmio e... calma aí... pro Bahia e pro São Paulo. Então, o Atlético Paranaense tá realmente muito mal
no brasileiro, pelo menos. Vamos ver na Sul-Americana, que é Ó, outro campeonato. eles estão em mas- 12º com 29 pontos. Não, tá bem pra baixo. Eles costumavam brigar lá brigar em pelo cima, G6, G6, G8, G4 às vezes. E Quem que eles pegam perdeu o toda a Racing, né? força. Pegam o Racing na Rapaz Sul-Americana. do céu, hein? É, vai ter Não tendo trabalho. a força da sua arena, que parece que agora tem alguma coisa rondando ali, e jogar lá no El Cilindro não é fácil. Sim. Acho que ele também tá sentindo muita falta do Fernandinho, né? Que não tá jogando. Que Assim. O que é a lesão dele? Lesão muscular. Volta em algumas semanas, segundo o Fotimob. E realmente o time do Atlético Paranaense dos anos passados pra esse você não vê mais tanta força. Você vê ali o Mastriani, que a gente acha que é um bom jogador, o Canóbio, mas Coelho, o Eric, Gabriel, ex-Inter, Pedro Henrique, zagueiro. Esquivel, Não, ele tá no... esse aí Pedro tá no Henrique tá no Bragantino. Bragantino. Confundi. Ele era do... Zapelli, aí já não passa mais tanta confiança. Não é mais aquele Atlético Paranaense. E o Palmeiras acorda pra briga pelo título, tá? Sim. 3 pontos do Botafogo. Então eu acho que eles vão brigar até a última rodada. Porque não tem mais confronto direto, né? Ou tem ainda? Deixa eu ver. Eu acho que tem, se eu não me engano. Tem. A Fortaleza antepenúltima rodada é e- Palmeiras e e Botafogo Botafogo. no Allianz. Ah, mas dependendo se o Botafogo seguindo uma sequência de vitórias, às vezes vai estar com uma vantagem maior, né? Sim. Mas esse tipo de jogo assim não me traz muitas boas lembranças, porque me lembra do Inter e Flamengo no Brasileirão. Que o Inter tava à frente, tipo, só não podia perder pro Flamengo lá. Aí dá 30 minutos, o Rodinei, que pagaram 1 milhão pra jogar, é expulso. É. Aí o Inter abre o placar e toma a virada. Então, Foi do Gabigol, né, a virada, não foi? putz, pior que eu não lembro quem que fez os gols agora. Eu lembro que quem fez o gol do Inter foi o Edenilson. De pênalti. Que naquele ano ele não errava. Não. Depois ele Só que foi o único ano que ele acertou, né? Também tem isso. O Edenilson, batedor de pênaltis. Aliás, comenta aqui quando o Edenilson perdeu o pênalti contra o Corinthians, o Danilo mandou assim: não sei de onde tiraram que esse Edenilson é cobrador de pênalti. Não, Porque na hora acho que era o Luiz Roberto, confundi. O Luiz Roberto falou: o Edenilson, batedor de pênalti. o batedor de pênalti que não acerta há 1 ano, mas é batedor de pênalti. Lógico. Ele cobra, ele só erra. Ele falou que ele é batedor. Ele não é um convertedor de pênalti Sim. em gols. Ele é um batedor. Vai. Beleza, vamos pro próximo jogo polêmico. Fluminense e São Paulo, 2-0 pro Fluminense. Pode começar seu choro aí. O São Paulo jogou mal. Primeiro ponto, o São Paulo jogou mal. Só que eu queria comentar da péssima arbitragem brasileira do que foi o primeiro gol do Fluminense. Parece que o São Paulo não vai pedir anulação da partida. O São Paulo tem o direito de pedir. Eu acho que mesmo se pede, eles não vão anular. Se pede, não vai anular. Só que o São Paulo falou que não vai pedir mesmo assim. Só que a gente tem que comentar que é ridículo o que aconteceu. Porque, assim, tava com uma dúvida. Que, por exemplo, no lance, assim, o Caleri tá disputando bola com o negócio, o Caleri bota a mão no rosto, pedindo falta, o juiz não dá. Só que a bola cai no pé do Thiago Silva, o juiz dá vantagem. Só que o bandeirinha levanta a bandeira pra falta, só que o juiz dá vantagem. Só que o Thiago Silva olhou pra bandeirinha, achou que tinha sido coisa, parou a bola no chão. Ele toca a bola pro... Acho que foi pro Keno? Ou foi pro Marcelo? Toca a bola pro Marcelo, o Marcelo toca pro Cauã Elias e foi gol já no lance seguinte. E aí ficou muita dúvida. O juiz apitou ou não? Porque não deu pra ouvir. A questão é, saiu o áudio do VAR ontem, ou anteontem, e o árbitro falou que não apitou. O árbitro fala pro VAR que ele não deu vantagem. Só que o VAR fala, então o Thiago Silva pegou na mão. E o árbitro sai e não marca. Não, acho que ele deu ou não deu vantagem? Ele deu vantagem. Ele fala, tá. ele fala pro VAR, eu dei vantagem. E o VAR fala, então o Thiago Silva colocou a mão na bola. Só que aí o árbitro sai e não marca. E não anula o gol. E o VAR tipo, lembra ele. Fala assim, ó, o Thiago Silva relou a mão na bola ali. Então, tipo, sim. Assim, quanto à regra, assim, se ele dá vantagem, você não pode tocar na mão, né? Porque, não, o jogo tá rodando. mas quanto ao jogo rodar, não interfere em nada. Não, Porque a assim, bola... ele tocando a bola em movimento ou parando a bola com a mão e tocando, não interferiu em nada o movimento do jogador do São Não Paulo. mudou. Só que Não a interfere questão, a tipo, jogada.
O gol já sairia logo em seguida, né, Danilo? Assim, mas ele sairia do mesmo jeito com ele tocando ou não tocando. Eu acho que o problema não é o pro gol. jogo... A questão do problema não é o gol. São Paulo jogou mal. O gol eu acho que ia sair de qualquer jeito. Sim. O problema é que o juiz tinha que anular o gol. Não, eu concordo que, assim, com a Só regra, que, ele teria Pra que mim, a anular maior tudo. crítica é o fato do juiz, o VAR ter falado pro juiz e ele não ter anulado. Não. Porque ele fala pro VAR que ele deu a vantagem, o VAR fala, ó, relou na bola, e ele caga e continua o jogo. Tipo, pô. Sim. É que, assim, falar do despreparo dos juízes Eu brasileiros. acho que já- esse lance, ele anulando ou não anulando o gol, as duas coisas dariam problema. Que eu acho que se ele vai lá e anula esse gol por causa desse toque de mão, porque tipo, o Thiago Silva ele rela a mão na bola porque ele olha pro bandeirinha e vê o bandeirinha balançando pedindo falta. E ele não viu. vê o juiz esticando o braço. Não, eu acho que, Então- tipo assim, não foi. Thiago Silva não. Foi, assim, foi um negócio de jogo mesmo. Uhum. Eu acho que é erro exclusivamente do árbitro. Sim. De... Eu não chego a achar um erro, não. Eu acho que... Não sei. Pra mim não é um erro para tudo, anula a partida. Não, eu também não acho que tem que anular a partida por causa disso, sim. Segue o jogo. Se o São Paulo não pediu anulação, beleza. Mas assim, é um negócio que causa um debate, tipo, pô. É entendível. O São Paulo até que tá certo, assim, na regra teria que ser anulado. Tem aqueles lances que, tipo, na regra tem que anular, mas não interfere em nada. Mas é a regra, né? Então a regra deveria ter sido seguida e anulado o gol que o juiz não deu vantagem. Assim como me lembrou aquele lance um gol de Inter e Botafogo, acho que foi Brasileirão de 21, que o juiz apita, o cara do Botafogo toca assim pro lado, ninguém do Botafogo vai, que achou que não tinha cobrado a falta, e o Yuri Alberto pega e faz Sim. o gol. Aí ele meio que Ele anula o gol, aí o VAR chama e ele vai lá e vê que ele já tinha apitado e o cara do Botafogo já tinha tocado. Fala, então não tem que fazer. Na regra, você já cobrou a falta, A não questão pode foi fazer erro mais do nada. Botafogo, né? Foi erro do falta Botafogo atenção. o cara tocou, ninguém foi na bola. Sim. Eu já acho que é isso aí. De Fluminense e São Paulo. São Paulo que tá meio mal nos últimos jogos, né? Perdeu pro Galo, perdeu pro Fluminense. Pelo menos eu acho que com essa data FIFA, eu acho que é aquela hora que caiu no momento certo Caiu no momento do certo Zubeldia de chegar. parar e mudar a Fala, vamos ver o que mentalidade. tá acontecendo aqui de errado. Ele deu uma mudada no último jogo, botou o Luciano no banco. Olha, milagre, né? E ele testou o William Gomes. Mas como o jogo em si foi ruim, não deu pra ver muito do William Gomes. Só que ele chutou uma bola na trave. Eu gosto muito do William Gomes, bom jogador. Vamos ver agora. Pra mim, o Luciano pode ser titular, mas o jogo de quinta tem a questão de Lucas estará pronto pra jogar. Porque ele jogou no último jogo da seleção. Alguns minutos, né? Sim. Mas tô falando, se no próximo jogo, às vezes ele entrar com um pouco mais de tempo. Vai Vai ter depende que se ver. ele vai jogar o próximo jogo também ou não. Vamos ver. Próximo jogo do Brasileiro foi Juventude 1, Inter 3. Um jogo que, assim, eu falei no vídeo do TikTok, quem viu, que me deixou bravo. Que me remete a todo ano o mesmo ciclo. O Inter termina o ano bem, começa do ano, começa a dar uns tropeços, pum, troca o treinador, entra o treinador, do meio pro final do ano, joga bem. Troca o ano. Aí começa, troca, vem o outro, começa a jogar bem. E isso vai se repetindo aí. Elimina o Inter das competição. Tem uma eliminação vexatória no meio disso. Cai pro Globo, cai pro Vitória, cai pro América Mineiro, cai pro Melgar, cai pro... Quem que foi esse ano? Pro Rosário Central, Aí pro sobe Juventude. Sobe o Brasileirão pra tentar ali se classificar Aí pra sobe o Libertadores. Brasileirão, vai, pum, uma arrancadinha, pega G8, G6. Tá na Libertadores. O ano passado ficou na Sul-Americana, mas teve arrancada na Libertadores. Sim. Então, Aí repete o ciclo. repete o ciclo. Eu falei que eu espero mudar isso porque agora o Inter tem de executivo de futebol lá o D'Alessandro, que tá ativamente no vestiário. Entrou agora? Ele entrou agora nessa janela. Primeira mudança dele já foi mudar o capitão. Passou a braçadeira pro cara que tava mais engajado com o clube, que é o Borré. Quem que era o capitão? O capitão antes ficava mudando. Ia pro mercado, aí quando o mercado não jogava, ia pro Alan Patrick. Mas geralmente quando o Alan Patrick jogava, era o Alan Patrick. E quando ele Agora jogava, o Borré é o capitão? agora o Borré é o capitão. Caramba. Esse foi o primeiro jogo de Borré como capitão.
já meteu gol contra o Cruzeiro. Então o Borré já desencantou, né? 2 gols Tava em 2 precisando. partidas, estava precisando. E o Inter começou a jogar bem. Esse novo ataque ali com Borré, Wesley, Gabriel Carvalho e Bruno Tabata, o Patrick virou banco agora. Ele já tá jogando, mas ele virou banco. Não tem o que mudar. Os 4 ali são os melhores que tem pro Inter. E o Inter venceu o Alfredo Jaconi, né? Venceu o Alfredo Jaconi. Mas assim, o Inter ainda tem uma desculpa porque joga lá sempre. Então ele tá acostumado a esse ambiente. Os outros times que tem que se acostumar. É tipo o Deportivo Bulu Bulu ganhar do Bolívar lá na altitude. São 2 times da altitude, então eles se conhecem melhor. É um pouco menos pior do que, tipo, o Fortaleza, acostumado com o Nordeste, aí chegar pro no Jaconi, sábado, 6 domingo. É tipo jogar 8 na da altitude. noite. É tipo jogar na altitude. Aí beleza. Próximo jogo, qual que é? É o jogo que a gente tem que pedir perdão, né? Red Bull Bragantino 2, Bahia 1. Pedimos perdão ao Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha. Virou no finalzinho, né? Virou no finalzinho. Não, abre o não, jogo, abre o jogo, toma não virou. empate e mete o gol da vitória nos últimos lances, com o Gustavinho. Esses jogadores do Bragantino, Gustavinho, Vitinho, Tuduinho, eles vai e volta toda hora. Sim. Esse Gustavinho, acho que era um cara que ano passado, no começo do ano, tava jogando muito. Eu achei que ia ser titular, aí do nada ele vira banco. E agora volta a ser titular. Era um jogo pra gente pedir desculpa, mas eu continuo criticando. Eu O Bragantino não tem uma ordem muito direta de quem é os titulares. Aliás, o Bragantino tem 2 Vitinhos no elenco. Tem o Vitinho, que fez deu assistência, e tem outro Vitinho que eu vi aqui, que tava no banco. Esse Vitinho aqui era da onde? Qual Vitinho? O titular. Deixa eu ver. Era do Atlético Paranaense. Paranaense, né? Eu lembro dele, né? Paranaense. O Red Bull Bragantino tem muita chance de se tornar o Atlético Paranaense da vida daqui a uns anos. Eles se mais ou parecem. menos. Ó, Sim. eles É uma SAF mais fraca. eles com menos dinheiro, compartilham de alguns jogadores. que trocam jogadores entre si. Pedro Henrique, zagueiro. Vitinho. Tem mais alguma coisa que eu esqueci. Aquele Coelho, ele era O do Coelho. coisa. É, São. Eu acho que é. Eu acho que é isso, Danilo. Vão se tornar times iguais daqui a um os tempo. times meio de tabela. Tanto Esse- que um tá em 11º, o outro em 12º. Matheus Fernandes já não jogou no Atlético? Deixa eu ver. Jogou. Matheus Jogou Fernandes, também. que era do Palmeiras. Tô falando. Nossa, aquele Lucão que era goleiro do Vasco? Vasco tá no Bragantino. É. Verdade. Saudoso Bragantino. Próximo jogo. Vitória 0, Vasco 1. Vasco que, assim, se arrumou. Não é mais aquele Vasco sofredor de sempre, não. Perde ali um jogo ou outro, mas tá com uma estabilidade Ficou bem bom. maior. Exatamente. Quem fez o gol do Vasco? Foi o João. Foi o? Foi o João zagueiro Vitor. João Vitor, não foi? Com assistência de Payet. Foi um lance de escanteio. Sim. E o time do Vitória, que parecia que deu uma arrancada, já voltou, já. Já tá tá de na volta zona. na zona. Já se complicou de novo. Tô só esperando que o Luan, que é do São Paulo, esteja jogando bem. Só que mesmo que ele esteja jogando bem, ele vai voltar do empréstimo e o São Paulo tá com 15 volantes no elenco. Ele não vai ter espaço pra ele. Provavelmente vai ser vendido. Vai. Negociado. O São Paulo... não, depois, vamos falar disso do mercado da bola, né? Não vou puxar assunto. Depois. Antes, Agora o São Paulo tá com muito volante no elenco. Analisar o último jogo da rodada, que foi um Corinthians 2, Flamengo 1. O único jogo das 4 da tarde do domingo. E assim, esse Corinthians me surpreendeu, tá? Também. Foi a primeira vez no ano que eu vi o Corinthians jogar tão bem assim. João, muito bem. Eu acho que foi o sentimento de tudo ou nada, que não podia perder esse jogo. Eu E acho que deu foi certo. isso. É que aquele negócio, começa com um pesadelo, porque, tipo, o Hector Hernandes machucou com 4 minutos de jogo. Ele é substituído aqui com 7 minutos. Sim. Aí o Corinthians faz um gol, né? Faz Com o Thales Magno. Aí tem o pênalti, Aí o que o cara pula que nem José Martinez pula como um goleiro de handball. Mano, em X. eu acho muito engraçado que esse lance acontece direto.
tipo, é um lance comum de pênalti. E os jogadores fazem sempre ele. Sim. Pra mim não tem o menor sentido. Pô, você é jogador, você sabe que não pode bater com a mão, tem VAR. Você vai lá e abre o braço, pô. Não, assim, um lance que ele tá meio, sei lá, uns 45 graus aberto, é até entendível, porque ele vai fazer um movimento e não dá tempo dele começar a fechar. Tudo bem, mas agora esse lance comicamente aberto do José Martínez, que ele tá quase com o braço mais alto que a cabeça, pra mim aí já é, pô, é um pouquinho Tanto que burro, na hora no dá até mínimo. uma dúvida, porque o braço tá muito alto, parece que bateu na cabeça, né? Então. Mas, assim, esse jogo, o Corinthians jogou muito bem, mostrou um futebol que nunca mostrou antes, mas eu acho que também teve um pouco do Flamengo tá muito fraco. Também acho. Flamengo. O Flamengo O time. não jogou nada. Era Não. Pedro e os outros 10. O Flamengo jogou com 2 primeiro volante. Pulgar e o Léo Ortiz, que agora tá jogando de primeiro volante. E o Gerson, que é segundo volante. Sim. O Gerson não é armador. Não sei porque insiste nisso. Não, e tem hora que ele tá jogando de Mas- ponta no Flamengo. Sim. E depois entra o Alcaraz, que ele, no primeiro lance do segundo tempo, ele quase faz um gol. Que ele toca, sai correndo, recebe a bola, sai na frente do Hugo Neneca e acaba chutando em cima dele. Mas depois não teve muito espaço. O Flamengo não jogou muito, não levou Não, perigo. e fora, entrou o Alcaraz, Alan, Wesley, Carlinhos e o Matheus Gonçalves. Olha o resto do banco. Não tem ninguém no banco. O Flamengo tá com. Não tem time Carbone, nem Cara, sei quem eu não é esse sei por cara. que o Lohan não tá jogando. Ele caiu de rendimento. Mas Ele, bota, cara. depois dos 2 primeiros jogos lá que ele jogou muito bem, ele não chegou a ser titular. Na verdade, ele e fez um deu jogo uma muito caída. bom contra o Corinthians na primeiro turno. Verdade. É que o Flamengo tá com um time machucado, né? Sim. As principais peças. São 10, né? O Pulgar machucou também, o Pedro machucou. Mas parece que o Pulgar, acho é uma tá dizendo lesão, que ele voltar já uma no lesão próximo rápida. Mas o Pedro é. Mas o Pedro tá fora o resto da temporada. O Vinha tá fora o resto da temporada. O Everton Cebolinha. também. A lesão do Michael, essa lesão de estiramento, é 2 meses parado. 2 meses. Mas acho que de brasileiro é isso aí, né? O Corinthians faz um ótimo jogo, consegue uma vitória importantíssima, mas a situação não tá mais tranquila. Assim, ela tá mais tranquila, Dá um mas gás ela esse não esse- tá confortável. Não. O Corinthians ainda tá dentro da zona de rebaixamento, 2 pontos atrás do Fluminense. E os times acima estão todos com jogo a E menos. todos os times acima ainda tem um jogo a menos. Assim, claro que tem confronto entre eles ainda, mas o Corinthians não é porque ganhou esse jogo que assim, agora vai jogar sempre assim. Eu acho que não. Daqui a pouco a gente vai falar da contratação que o Corinthians fez, que vai dar um gás a mais ainda. Mas assim, pra mim, o jogo da volta aí do Brasileiro contra o Botafogo fora, eu acho muito difícil o Corinthians sair de lá com 3 pontos. Eu acho muito que difícil sair assim, com empate. o empate já é difícil, os 3 pontos eu não consigo ver esse cenário. Sim. Nossa, e o Raniel perdeu espaço mesmo, né? Perdeu, virou banco. Tá jogando o José Martínez, mas não tá jogando o Raniel. E antes tava o Charles, José Martins, tava antes o Alex Santana. Esse Charles, eu acho que foi pedido do Ramon Dias, porque a insistência nele não me faz sentido. Assim, ele até chega bem forte nos lances para mostrar raça, mas qualidade ele não tem. Na época do Inter ele mostrou uma qualidadezinha, mas depois da lesão ele nunca mais foi o mesmo. Foi para Curitiba, outros times aí mais fracos, e nunca mais jogou bem. Mas eu acho que o esquema, além de ter que ganhar, eu acho que tá muito no não podemos tomar gol de jeito nenhum. Porque o Corinthians tá jogando com 3 zagueiros, os 2 laterais, Fagner e Bidu, e 2 volantes. Não, com certeza. Tipo, não é aquele negócio, não é. Temos que ganhar, só que não podemos perder de jeito nenhum. Então o empate já tá no lucro. Sim. Esse jogo contra o Flamengo, apesar de ter esse esquema, eles não jogaram tão defensivos. Sim, avançou bastante. Porque o Thales Magno em si, ele dá tem um diferencial ali da velocidade com o drible, que o Pedro Henrique, até mesmo o Wesley, não trazia tanto. Que o Wesley até tinha o drible, era veloz, mas ele ficava muito caindo pra ponta. O Thales Magno já tem uma incisão melhor do que o Wesley. Ele vai mais na direção do gol que o Wesley ia. Sim.
Vamos puxar agora seleção ou mercado da bola? Seleção brasileira. Seleção? Tivemos aí o jogo Brasil 1, Equador 0, que apesar da vitória que dá um fôlegozinho ali pro Brasil na obrigação que é passar no mata-mata com tantas opções ali. Na verdade, não existe opção não passar no mata-mata. Não existe. O Brasil jogou todas as Copas, vai continuar jogando todas, né? Antes eram 5 vagas, sendo 4 direto e a quinta um mata-mata. Agora é 5 ou Agora 6 direto? são 6 diretas e o sétimo vai pro mata-mata com a seleção. O da Brasil Oceania. vai. Que negócio, o Brasil vai. Vai. Só que tem alguns cenários que a gente precisa pensar. O Brasil não ficando em primeiro ou segundo, o Brasil não é cabeça de chave. Sim. Não ficando em cabeça de chave, o Brasil pode pegar uma Espanha numa fase de grupos. Porque a fase de grupo, vamos ser sinceros, o Brasil sempre pegou baba. Sempre. Mas te falar, eu acharia bom isso acontecer. O Brasil tendo adversários mais difíceis já na fase de grupo. Porque a fase de grupos vai mudar também. Vai ter mais times. Agora é... Então a gente não vai precisar passar em primeiro, às vezes até Como não que em vai segundo. ser agora? Tipo, que vai ser... Vão aumentar São 40 16 times. Vão aumentar Sim. 4 grupos. Não vai aumentar o número de grupos, vai aumentar o número de times no grupo. Ah, é? Achei que ia É. aumentar em grupos. Não. Se eu não me engano, os grupos vão ter 6 agora, se eu não me engano. São 8 grupos. Sim. 6 vezes 8, 48. É. Caramba, então vai jogar 5 vezes na fase de grupos? Sim. Nossa, velho. Essa coisa. Essa Copa do então Mundo vai ser interessante. Vai de pegar... acompanhar. Nossa, Novo então formato. vai ter... Então vai passar 2, provavelmente, do mesmo jeito. Se é 5, então vão ser 9 jogos pra eles serem campeões, em vez de 7. Pra um time ser campeão. Sim. Caramba. Então vai pegar algum time difícil de qualquer jeito. Vai, Pra vai, ser de 48. qualquer jeito, sendo cabeça de chave. Só que eu não- acho que sendo não cabeça vai de pegar. chave tem um Ah, benefício a mais. Ah, né? não, sendo cabeça de chave, você ainda, pega uma Croácia, que é acostumado, caiu uma Croácia, uma Suíça. Aí outras seleções ali. Só que, por exemplo, Danilo, pegando 2 seleções difíceis, aí o negócio pesa, porque se o Brasil não for bem, o Brasil não classifica. Mas eu acho que tem que pegar essas seleções difíceis já na fase de grupos. né? Pra já Se acostumar pro tomar mata-mata. ataca, se tiver que tomar ataca na fase de grupos, pra se acostumar e isso falar, não, nosso nível é esse, não é, estamos ganhando aqui de Camarões, Costa Rica, Croácia e, então a gente vai chegar e vai ganhar da Alemanha, da França, da Itália. Não, tem que se testar já na fase de grupos. Vocês vão falar do jogo aí, Brasil 1, Equador 0? Feio. Feio. Ó, aliás, se vocês quiserem dar uma olhada lá no TikTok, eu fiz uma logo após o jogo. Mas aqui a gente vai conseguir estender bem mais do que lá, né? Ó, cara, o Brasil não tem esquema. Não tem. Você não sabe qual que é. O Brasil, ele é tão preso no 4-3-3 que você não tem outra opção e, sei lá, parece que é aquele negócio. O Brasil não pode sair do 4-3-3. Eu acho que os técnicos entram, ele assina algum contrato. Ó, é isso, é 2 pontas. Porque, tipo assim, é aquele jogo ali com o meia ali tentando fazer alguma coisa que não tem outra... Não consegue. O Brasil não consegue fazer outra coisa além disso. Sim, já vou entrar nesse mérito de esquema e tudo, mas quanto ao jogo, o segundo tempo foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi, Horrível. deu muito sono. Primeiro tempo o Brasil até teve mais chances, criou mais, com o Luiz Henrique, que eu acho que até jogou bem, mas... Eu acho que ele não jogou bem, só que pra mim é primeiro jogo dele. Então, Sim, pra sim. mim, não é assim, algo a se falar. Assim. Ele fez o que eu esperava dele, não esperava que ele fosse... Assim, acho que o Savinho jogaria melhor, mas... E o gol do Rodrigo é um gol meio cagado, né? Ele desvia no zagueiro, bate numa trave e entra na outra. Não, porque se não fosse isso, não ia ter gol. Não O que o Brasil fez além disso? Ia ser um 0x0 ali. Não gostei do fato do Endrick não ter entrado. Nada a ver, cara. Não Pô, entendi. Ele tentou colocar, tipo, o... Terminou o jogo com Vinícius numa ponta, aí Lucas no meio, quem que tava de atacante? Estevão. O Estevão na outra ponta e na frente tava o Rodrigo? Não, ele tá... É o Rodrigo. Só que o Rodrigo tava no meio junto com o Lucas. Ficou o Lucas e o Rodrigo no meio, Estevão numa Na ponta ponta, e Vinícius não na tinha outra e não uma- tinha um centroavante ali central. Não, Pra mim não faz sentido ele jogar...
Pô, o Rodrigo, ele tentou, sei lá, começar o jogo com o Rodrigo de falso 9? Sim. Não vai, o Rodrigo não é a posição dele. Assim, eu ainda acho que o Rodrigo faz essa posição. Mas, Porque ele é um jogador que flutua muito bem, o Rodrigo. Só que Mas você vê eu que acho- na seleção eles ficam presos ali, ó. É tipo encaixotadinho. Tá, vamos entrar nesse mérito agora de esquema tático. Quando era o Fernando Diniz, ele tentou mudar isso um pouco, perdeu 2 e foi demitido. Assim, eu acho que o Brasil, se quer sair disso, teria que ir para um técnico estrangeiro. Porque Pra técnico mim- brasileiro não tem. Pra mim, o Brasil tinha que ir pra técnico estrangeiro há uns 10 anos atrás. Sim. Porque, tipo assim, beleza, o Tite num jogo desse faria os 4x0 dele tranquilo. Faria. Sim, sim. Só que também o Tite sempre preso nisso e não ganhou nada no final. Então, o Tite eu não sei se com essa seleção ele faria os 4x0 que ele fazia. Mas eu acho que ganhava melhor do que com o Dorival. Sim. Agora, eu quero entrar com você numa discussão sobre os técnicos brasileiros. Por que a gente não cria técnicos tão bons quanto os europeus? Não vamos colocar o europeu. Vamos colocar a Argentina. Aqui do quanto lado. aos não brasileiros. Vamos colocar aqui do lado. Sim. Argentina. Olha o que eles estão fazendo, Danilo. Estão dominando o futebol. Ó, Scaloni. O Simeone, que gostando ou não, faz 500 anos, sempre se classifica para uma Sim. Champions League. Aqui no Brasil, você tem Vojvoda, você tem Zubeldia. Não, Lá na Europa, Pochettino. Pochettino, o quem mais que é? Eu ia falar o De Zerbi é italiano, né? reserva italiano. Mas tá faltando algum que eu tô esquecendo, algum técnico argentino. Lá no Tá me técnico fugindo. do Uruguai, é o louco Bielsa, que é que é ó, argentino. técnicos argentinos. Tá? Eu tô esquecendo de algum, tenho certeza. Que eu tava pensando nisso. Técnicos argentinos. Eu não lembro de Eu mais não tô nenhum, lembrando aqui. Mas. Só que mesmo assim. São técnicos que lá estão fazendo sucesso. O Scaloni Sim, é o e atual sempre que campeão. algum técnico brasileiro é demitido, já falam lá de BKSS, Hernan Tem. Crespo, O Crespo, que tá bem pra que caramba tá no bem All pra caramba lá na O Arábia, Galhardo, apesar de ter mal na Galhardo. Arábia. que não conseguiu ir bem na Arábia, mas com o River Plate fez história. Sim. E... Até o Tevez, mano. Não, o Tevez não, calma. Não. Mas tô falando, um time da Europa prefere contratar o Tevez do que contratar um técnico brasileiro. Sim, sim. Sabe, eu tava pensando esses dias, ontem mesmo, por que disso? E eu acho que, pra mim, o que mais faz sentido nessa teoria é que o brasileiro, o futebol brasileiro, valoriza mais o título do que o jogo bem jogado. Porque se você pega sei lá, o Flamengo jogando bonito com o Sampaoli, que não acontecia muito, perde o título pro Dorival Júnior. Quem vai ser o mais exaltado? O Dorival. Sim. Claro que o título é importante, os times têm que... Mas entra naquela discussão que a gente já discutiu aqui, do longo prazo. Eu acho que no longo prazo, os técnicos brasileiros, tá mostrando resultado agora, de que jogava o simples para ganhar o título, começou a perder agora. Que os técnicos brasileiros não ganham mais. Os técnicos portugueses aqui no Brasil ganham mais, os argentinos, os outros. Os brasileiros Ultimamente- é exceção. Não, ultimamente Tanto que a o- exceção foi o Dorival Júnior. E ele foi pra seleção porque ele conseguiu ganhar títulos. Mas o futebol que ele apresentava nesses times Não era. era feio. Não, era o feijão com arroz. Só que na seleção você não pode fazer o feijão com arroz. Na seleção você não Assim, pode saber só o Eu feijão acho com que arroz. não pode mais. Por um bom tempo, faz que- o feijão com então, arroz, beleza. que a qualidade Sim. técnica dos jogadores vão se sobressair. Só que hoje o futebol, olha isso. Olha como que já tá evoluído. E hoje a gente só faz o feijão com arroz e os nossos jogadores não têm mais a qualidade técnica pra se sobressair. Não, porque, pensa bem, ó. Você pegar os treinadores brasileiros, na nossa cabeça parece que todos têm a mesma forma de jogar. Sim, Me fala um jogador. O Diniz era o que trazia alguma coisa diferente. Que exatamente. a posse de bola. Aí, por exemplo, os estrangeiros, a gente sempre pensa em alguma coisa diferente que eles trazem.
Ó, vamos pensar daqui do Brasil. O Zubeldia gosta de jogar ali com 2 pontos abertos, bastante toque de bola. O São Paulo gosta de ficar com a posse de bola, não é um toque de bola do Diniz, só que é ter a posse de bola. É o Abel Ferreira. Também é não tanta posse de bola, mas é bem efetivo, chega muito ao ataque. Agora os brasileiros, é sempre a mesma coisa. Sim. Você não vê. Eles gostam de jogar com os pontos abertos. Às vezes alguma coisa muda ali, que ele coloca 2 atacantes. No São Paulo, o Dorival, na verdade, gosta de 2 atacantes, né? Sim. Mas não é nada assim. Eles trazendo assim pros treinadores gringos de destaque na Champions. O Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. A gente vê um esquema ali de abrir bastante os jogos, os alas vêm pra dentro, os alas atuando muito no jogo, pro fundo, sim. Faz muito cruzamento, chega chutando. O Klopp no Liverpool, que o que ele fazia era muito contra-ataque. Ele tem o Salah e o Mané muito rápidos, ele se dá uma fechadinha, mas já morde alto e já morde procurando esses caras pra sair correndo. Ué, o Guardiola, que a gente não tem nem o que falar do esquema, que todo mundo já... O próprio De Zerbi, que a gente falou aqui, que é italiano, que é o chama o adversário pro meu campo, eu fico tocando bola ali, zagueiro, volante, no que o atacante deles vai fazer a pressão, a gente gira, sai da pressão e acha o espaço. Então, os treinadores brasileiros fazem o quê? A gente vai com 2 ou 3 volantes, vai segurar o jogo, fazer o feijão com arroz, tocar no ponto, ele vai cruzar na área. E o atacante vai cabecear. Vai ter que fazer gol de cabeça. Sim. Então, é só talvez isso. Alguém tenta chutar de fora da área e faz gol. Um que chegou a fazer um pouco diferente, mas foi mais pelos jogadores, foi o Renato Gaúcho. Ele tinha um jogo de mais pressão, mais velocidade, que deu certo por muito tempo, mas não fazia nada além disso. Sim. Tanto que o Renato Gaúcho ainda hoje é um dos melhores brasileiros, porque ele sai um pouquinho do feijão com arroz, mas isso é o máximo que os treinadores brasileiros fazem. Não tem a opção, porque, por exemplo, se tiver que... Até esses técnicos, eles têm a válvula de escape, ele tem outro esquema se ele precisar. Os brasileiros não têm. Não. Ele não tem. Outro. E, assim, eu acho que não tem muito pela cultura do futebol brasileiro, de que se ele mudar, assim como o Diniz sofreu isso em todo clube que ele passou, ele é chamado de pardal, inventar, e a torcida não tem a calma, a paciência de deixa ele testando. Porque tem a paciência com o estrangeiro. Porque a gente confia no estrangeiro, a gente vê que dá no estrangeiro confia se der certo de cara. O estrangeiro que vai testando um negócio e não vai dando certo, ele tem ali o limite de 10 jogos. Não deu certo em 10 jogos, tchau, fora. E no Brasil não tem um estrangeiro que assim começou a dar muito errado e deixou e voltou. O melhor exemplo que a gente teve de mais próximo disso foi o Vojvoda, no ano que ele ficou na zona de rebaixamento com Fortaleza, terminou o ano indo pra Libertadores com eles. Sim. Que assim, Fortaleza deu um exemplo pro... Que lá foi loucura. Pro mundo todo. Não era nem zona de rebaixamento. Não, pro brasileiro. Não era nem zona de rebaixamento, eles eram lanternas do campeonato. Se a gente pensa, porque vamos lá, vamos pegar a Argentina, a seleção argentina. De verdade, em nome, sim. A seleção argentina é tão melhor que o Brasil? Não é tão melhor. Não, tão melhor não. Eu acho que é melhor. No 11 contra 11 hoje ganha. Sim, eu acho que ganha. Sim. Só que se a gente pegar a seleção argentina campeã do mundo, é porque depois que elas foram campeões do mundo, parece que agora eles cresceram, estão inflados pra caramba. O nome deles hoje ser maior muito grande, pelo que eles mostraram na seleção. Só que o título deles da Copa do Mundo 2022, o time deles não era melhor que o Brasil. Só que, mano, o técnico, o Scaloni é muito bom. Eu gosto muito. O Scaloni na Copa, ele fez um esquema por jogo. Ele chegava no jogo e mudava. Que ele se espelhava no outro cara. Então ele sabia utilizar. Pô, ele tinha um time lá, ele tinha o Paredes, ele tirou o Paredes, botou de novo no outro jogo. O Julian Álvares, o McAllister, o Enzo Fernandes entraram no meio da competição. Só que por quê? Tem outras opções. Ele sabe usar outras opções, outros esquemas. Sim, eu acho que o Scaloni, ele tá mostrando o quão bom ele é depois da Copa do Mundo. Sim. Eu acho que a Copa do Mundo foi muito mais a mística do Messi e ele tem seus méritos, mas acho que o Messi carregou muito mais do que o Scaloni, do que ele tá se mostrando agora. Hoje a Argentina jogando, mas eu acho que o fato dele ter colocado McAllister, Julian Álvares e Enzo Fernandes mudou o time. Com certeza, mas eu acho que a genialidade dele tá se mostrando depois da Copa do Mundo. Eu acho que a genialidade dele hoje foi maior na Copa América e nesses jogos agora
Fez 3-0 no Chile tranquilo, sem o Messi. Sim. Sem o Messi, que, vamos ser sérios, todo mundo achava que a seleção argentina era dependente do Messi. Sim. Agora, E ele é um mostrou que não é. técnico, ele vai ter peito pra fazer o quê? Não, eu sei jogar sem o Messi. Até agora, o que ninguém na seleção brasileira falou, eu sei jogar sem o Neymar. Não, ainda... Ninguém fez isso na seleção. Hoje a gente ainda espera a volta do Neymar. A gente espera a volta do Neymar. Que tá quase 1 ano sem jogar. O Scaloni na seleção a gente tá mostrando, ó, é assim que a gente vai jogar sem o Messi. Porque fala um negócio, um 3-0 contra o Chile. Ah, o Chile é uma seleção merda. Você vê o Brasil sem o Neymar fazendo 3-0 no Chile? Você não vê fazendo. Não. Tipo, só se ter uma falha grotesca do Chile, Sim. um expulso logo no começo. A gente sofreu pra ganhar do Equador. O Brasil perdeu pra Colômbia, Argentina e Uruguai seguidos. Exatamente. Não conseguiu tirar um empate nesses 3 jogos. Empatou com a Venezuela em casa. Foi em casa ou fora a Venezuela? Putz, deixa eu ver aqui. Mas mesmo assim, fora ou Não, em casa, você não independente. pode empatar com a Venezuela. Acho que perdeu pro Senegal ano passado, não foi? Lembra? Senegal e Marrocos. Empatou com a Venezuela em casa. Perdeu pra Senegal e Marrocos. O ano de 2023 da seleção brasileira foi Perde tenebroso. de 4-2 pro Senegal e 2-1 pro Marrocos. Aí Sim. ganha de Guiné de 4-1. O ano de 2023 da seleção brasileira foi tenebroso. Foi tenebroso, foi horrível. Horrível. E aí o ano de 2024, ele começa bem com aqueles jogos contra Argentina e Espanha, só que ele faz uma Copa América bem fraca. E agora a gente tem que ver, porque tem mais o jogo dessa data FIFA e depois tem mais 2 data FIFA esse ano, né? Sim. Então tem que esperar, mas realmente falando sobre a escola brasileira de treinadores, o Brasil não revela treinador. Não revela. Muito tempo Tipo não. assim, o Fernando Diniz talvez era a grande solução da escola de treinadores, só que assim, ele tá sem time, nenhum time foi atrás dele ainda, desde que ele foi demitido. E mesmo assim, ninguém tem tanta confiança no Diniz. Eu acho que o grande problema do Diniz não é nem sua tática, é o fator meio que psicológico e de liderança dele, que não é muito bom. Não. E olha que ele é psicólogo, tem esse perde a detalhe, ele é cabeça, psicólogo. Psicólogo, mas perde a cabeça muito fácil, ele não consegue lidar muito bem com a pessoa, o jogador. Apesar, tipo... Você ele tá querendo... É indiretas pra Tietê? Também Tietê, mas tipo... Mas teve em outros... ele se envolveu diretamente com o caso do John Kennedy, que quando ele tava lá, saía fazer festa na concentração do hotel, né? Então... E o extracampo pesou muito na carreira do Diniz. Que a ideia dele funcionava, aí começava a pesar um pouco, vinha um problema extracampo junto com o estilo de jogo Sim. dele não funcionar. Então é aquilo lá que eu te falei. O Brasil não dá espaço para ter novas escolas de futebol ali. Um treinador ou outro tenta fazer, mas no final do dia ele vai fazer o arroz com feijão do 4-3-3. E aquele negócio, a gente tá caminhando pra daqui uns anos ser o futebol, todos os técnicos do Brasileirão serem estrangeiros. Sim. Porque, cara, tipo assim, Não- ninguém você não confia. Não surge uma promessa. Tipo, o que surgiu mais recente foi o Thiago Carpini. Sim. E ele era mais do mesmo. Então, o Thiago Carpini eu acho que tem que esperar mais pra falar dele. Eu espero. Apesar de no São Paulo não ter dado certo, eu espero muito que ele seja um ótimo treinador. Eu acho que ele vai ser mais do mesmo. Ele vai ser, sei lá, um Roger Machado, assim. Porque o Roger Machado é novo também. E ele mostrou boas ideias, mas não vai pra frente. Parece alguém tá puxando atrás. Sim. Tipo, E eu acho que esse alguém puxando é o futebol brasileiro de, tipo, foi eliminado, sai desse Então. time. Aí ele vai pra outro, começa a jogar bem, brigou com o jogador, sai desse time. Então, o futebol brasileiro prende muito os técnicos brasileiros. Eu acho que o Roger Machado tem futuro no futebol, o Thiago Carpini tem futuro, eu acho que o Fernando Diniz deveria ter mais futuro. E, infelizmente, no futebol brasileiro, a gente não tem esse tempo de trabalho pros técnicos. sim. Eu acho que uma solução, talvez, seria meio que terceirizar esse trabalho. Tipo, pegar técnicos brasileiros promissores e botar lá para treinar uma Série B de Portugal, um futebol do Japão, um futebol árabe. Eu acho que o caminho que o Odair Hellmann tomou de lá na Arábia, ele não vai ter pressão, ele vai estar recebendo um dia, só ele não perder 50 jogos seguidos que ele continua. Sim, ele tá lá?
O Oder Helma ainda tá na Arábia. O André Jardine, que tá lá no México, no América do México, sendo campeão. Eu acho que esse cara, ele tá tomando bons rumos. Só que o que tá acontecendo? Estão indo pra fora. Então, não adianta fazer aqui, né? Então, mas eu acho que pra eles pegar corpo, eles têm que fazer isso lá fora pra chegar aqui com a pinta que o estrangeiro tá vindo hoje. Sim. Tipo, ele é consagrado lá fora. Porque, assim, o próprio Abel Ferreira, ele veio sem ser consagrado só por ser estrangeiro. Hoje em dia, só ser estrangeiro no Brasil não daria mais certo. Eu acho que hoje... Já tá mudando, né? O Palmeiras não contrataria... No futebol de hoje, o Palmeiras não contrataria um Abel Ferreira que era treinador do PAOK e não ganhou nada em Portugal. Não, então, porque... É que o Abel Ferreira vem na moda Jorge Jesus, né? Sim. Porque vem o Jorge Jesus português. Aí todo mundo contratou português. E desses todo mundo, o que deu certo foi o Abel Ferreira. Porque eu lembro, cara, o Santos tinha contratado aquele Gesualdo. Gesualdo não deu certo. Aquele Renato Paiva, né, que veio do Bahia. O 300... O Vitor Pereira. O Vitor... No Corinthians ele foi certo, longe, mas foi pro só Flamengo que e não deu certo. Paulo Souza. O O Domenech Torran, que não era português, mas foi nessa leva de estrangeiro. Sim. O Miguel Ramírez ainda tinha se provado um pouco no Del Valle, ganhando o Sul-Americano. Sim. Mas no Inter também não ficou muito tempo. Caiu naquela de... Tomou 5x0 pro Fortaleza, ou 5x1. Depois foi eliminado por Vitória, perdendo de 3x0 em casa. E pum, tchau. É isso, né, de treinador brasileiro. Treinador brasileiro, seleção brasileira. Aliás, eu queria comentar, a gente tava falando do Crespo, eu fui procurar do All-In. Sim. O Mundial de Clubes, no caso Intercontinental, não vai ser tudo junto. O primeiro jogo é dia 22 de setembro. All-In e Auckland City vão se enfrentar. Depois vai ter, lá em outubro, um jogo. Aí depois, em dezembro, tipo, a semifinal e final. Bizarro. Tá doido. Será que vai ser o mesmo troféu do Mundial? Tem que ser. Ou será que eles vão jogar isso? Aquele troféu é muito bonito. Então, mas tô falando, será que eles não jogam esse troféu no Super Mundial? Não. Super Mundial tem que ser diferente. O Mundial mantém o mesmo troféu. Sim. Bora então falar de mercado da bola, que está bem movimentado. De mercado da bola. Tá muito movimentado aqui no futebol brasileiro. Vamos falar aí da segunda janela do ano. Segunda e última, né? Vamos passar aí geralzão por todos os times da Série A, quem eles trouxeram, mais ou menos quanto gastaram. Depois dar uma analisada ali do que essas peças vão ter de impacto, quem se reforçou melhor. E vamos começar aí pelo Atlético, o Atlético Paranaense, que trouxe 2 jogadores, Praxedes e Marcos Vitor. Não, trouxe um jogador. Praxedes não é jogador de futebol. Calma lá que o Inter vendeu ele por 45 milhões de reais. Esse é o maior feito do Inter da história. O Inter vendeu ele por 45, o Yuri Alberto por 125 milhões. Mano, o Praxedes, ele era xingado ao máximo no Vasco. Todo mundo odiava ele. Muito. Eu não sei como que ele foi pro coisa. Esse Marcos Vitor estava no... Eu desconheço quem seja ele é esse emprestado Marcos do Bahia. Aqui, ó. E ele é emprestado do Bahia. Zagueiro? Zagueiro, central. Zagueiro. Desconheço ele. Você tem aí quanto que o Atlético gastou? Tem, deixa eu abrir aqui. Nesses o Atlético dois Paranaense... Aqui não tá aparecendo. Então foi tudo de graça. Deve ter sido tudo de graça. Deixa eu ver. Porque se o Praxedes foi empréstimo, então deve ter sido os 2 de graça. Se não tá na tabela que eu te mandei, foi de graça. Então. Sim. Agora, próximo O Praxedes, ele tá emprestado pelo Bragantino, não é pelo Vasco. Porque ele ainda pertence Ele ao ainda Bragantino. pertence ao Bragantino, então deve ter sido tudo de graça mesmo. O Atlético Goianiense agora, que trouxe Vamos dar uma nota aqui, pô. Para a janela do Atlético Paranaense. Nota para Atlético janela do Atlético Paranaense? 2. Pra mim, nota 1. O time do Atlético tá muito fraco. Tipo, muitas peças fracas e não trouxe. É um time que tá mal, a gente falou mais cedo aí, 5 derrotas seguidas jogando na Arena da Baixada, no Brasileiro. E traz o mínimo que eles tinham que fazer é trazer um volante bom no nível do Fernandinho, ou algum jogador, um meia bom, ele vai atrás do Praxedes. O dono do Atlético tá economizando. Tá. Passando por vacas magras. Nota 1 pra mim.
Próximo. Próximo time, Atlético Goianiense, que trouxe aí Matias Lacava, Rafael Haller, Jorginho, Mano, esse Jorginho, Gonzalo Freitas, ele já passou... acabei de pesquisar. É a 5ª passagem dele pro Atlético Goianiense. Só que- Janderson, Joel Campbell, o costarriquenho, Felipe Sampaio e Jean Hurtado. Esse Janderson também já passou pelo Atlético Goianiense, não passou? Sim, sim. Eu acho que ele passou pelo Grêmio também. Mano, depois. Eu jurava que o Jorginho estava no elenco do Atlético Goianiense. Ele vai e volta toda hora. Uma peça bem rotativa do Atlético Goianiense. Jorginho Atlético. Deixa eu ver quais foram as vezes que ele passou. Depois busca aí também qual foi o valor dessa janela. Porque assim, tem aí grandes nomes Também não está na lista. para uma Série B, então foi tudo de graça ali. Também eles não vão pagar nada. É uma boa lista de reforços para uma Série B. João Campbell, costarriquenho ali, que, se eu não me engano, acho que passou pelo Arsenal. E esse Jean Hurtado eu achava que era o mesmo do Bragantino e não é outro. Fez gol no Inter. E a minha nota para essa janela do Atlético Goianiense, por já ter impactado eles ter ganho 2 jogos depois que esses caras chegaram, é uma nota 4. Eu vou com uma nota 5. Porque eu aumentei 1. Porque assim... Pra segue ser o jogo. diferente. É. Tem que mudar. Agora a próxima janela, Atlético Mineiro, que trouxe Lianco, zagueiro, Fausto Vera, Bernard, Júnior Alonso e Daverson. Eu gostei. Eu até que gostei pelo fato de que ele reforçou o ponto mais fraco do time, que era a zaga. Lianco e Júnior Alonso ali reforçaram a zaga. O Lianco que eu esperava mais, eu esperava que ele ia ser um grande zagueiro no futebol brasileiro, porque eu vi jogos bons dele no Southampton ainda na Premier League, mas não tá sendo aquilo que eu esperava não. O Bernard eu já não esperava muito, tá lá. Fausto Vera muito menos, e o Daverson também tá sendo titular, mas ele tá cumprindo o papel dele de trazer confusão no Sim. ataque. Gastaram 53 milhões e 200 mil nessa janela. Acho que o Fausto Vera foi caro, né, pra sair do Corinthians. O Lianco também. Acho que foi esses dois, os outros devem ter vindo de graça. Júnior Alonso tá vindo pra 3ª passagem dele pelo Atlético. Ele teve um períodozinho ali de Krasnodar, Atlético, voltou pro Krasnodar. E voltou pro Atlético. E agora tá voltando pro Atlético. A Ele primeira vem passagem dele ele foi vai muito pro boa. Krasnodar, só que ele volta pro Atlético, acho que não foi quando deu O contexto da guerra. lá. da guerra. Aí ele volta pro Krasnodar no ano passado Sim. e volta pro Atlético esse ano. Pra mim é uma janela nota 5. Qual que é a nota 7 pelo fato de que reforçou seu principal ponto negativo? Eu acho que não tem nenhum nome assim muito bom de impacto. Eu não vi um jogo que o Bernard decidiu, o Daverson decidiu, ou o Júnior Alonso e o Lianco salvaram a zaga. E o Fausto Vera eu nem vi se tá jogando pra ser real. Não, a torcida, eu vi que a torcida já não está gostando de Fausto Vera. Mais uma farsa argentina no Sim. futebol. Próximo time, Bahia, que trouxe o Iago, que já estava fechado desde o começo do ano, lateral esquerdo vindo de pré-contrato do Augsburg, e Luciano Rodrigues, Lúcio Rodrigues ali, 65 milhões de reais, só ele. A uma janela janela total bem foi simples, 68,200. Deles devem ter pago esses 3 milhões pro... Deve ter pago para o Iago Iago. chegar antes, um pouquinho antes. Paz. Assim, uma janela pequena, 2 nomes, gastou muito em um só, que é o Luciano Rodrigues, que então tem uma expectativa muito alta nele, ainda não mostrou tudo isso, mas eu É novo acho ainda. 2 bons nomes. Também. Assim, O do Iago me surpreendeu quando fechou. Ter vindo pro Bahia. Sim, sim. Eu também esperava que ele fosse vir pro Inter, mas o Bahia ofereceu mais de salário e acabou levando. E é um bom nome de lateral esquerdo, que é uma posição que todos os times buscam, basicamente. Praticamente todo time tá buscando lateral esquerdo, porque ou seu bom tá machucado, ou você não tem um bom lateral esquerdo. Então, pra essa janela do Bahia, eu dou uma nota 7. 2 bons nomes. Vou com você, nota 7 pro Bahia. Próximo. Vou passar pro Bragantino. Ai, meu Deus do céu. Bragantino. Bragantino que trouxe John, Sérgio Palacios, não faço ideia de quem é, João Neto, não faço ideia de quem é, Arthur Souza
e Carlos Vinícius. Mas esse Carlos Vinícius melou a negociação. Ele não veio. Não? Não veio. O Bragantino não conseguiu fechar a tempo antes da janela fechar com o Fulham. Então é só John, Sérgio Palácios, João Neto Sérgio e Arthur Palácio Souza. é zagueiro, era do Once Caldas, ele tem 19 anos. Contratação ao molde Bragantino. O João Neto tinha 21 anos e estava no Famalicão. Ele passou pela categoria de base do Corinthians. E ele é português ou é brasileiro? Ele João é Neto? brasileiro. Brasileiro. É natural de Taubaté. E ele é... Não tá falando aqui. João Neto... Na notícia que não está falando que ele é. É um jogador de futebol. Sim. Sim, o John chegou dando impacto, fez gols. No Palmeiras não tinha feito nenhum, no Bragantino já fez alguns. E, sei lá, janela Bragantino de futebol. Como o Bragantino pra mim é um time nota 5, a janela é nota 5. Nota 3. Meu ódio não está tão grande pro Bragantino nesse O momento. meu está. Nota 3. Vamos pro Criciúma. Criciúma, que trouxe Pedro Rocha, que já passou por muitos É times o da Pedro Brasileira. Rocha. Pedro Rocha? Pedro Rocha, aquele. Você tá zoando. Tá É, no Fortaleza? Acho que passou por Fortaleza, Grêmio, Atlético Paranaense, Cruzeiro, não foi esse? Foi, Não é esse passou. cara aí? Pedro Rocha. Nossa, ele tá no... Ó, ele é da base do Grêmio, né? Sim. Ó. Ele mesmo foi emprestado pelo Criciúma. Rapaz, passou, ó. Passou pelo Grêmio, foi pro Spartak, ele volta pro Cruzeiro por empréstimo, vem pro Flamengo, vai pro Atlético Paranaense, vai pro Fortaleza e agora é emprestado pro Criciúma. Claramente não deu certo. Não. a carreira dele. Ele é campeão brasileiro 2020 com o Flamengo. Sim. Reserva, óbvio, não jogava. Não, claramente. Dudu, acho que é o Dudu lateral. Não é o Dudu do Palmeiras. Patrick Não. de Paula. Serginho. O Eric. Serginho, O que era Eric do Vasco. Popó, O Dudu do Fortaleza Jonathan também. Robert. Foi tudo um pacotão só que eles fecharam. Sim. Acho que é tudo empréstimo nesses caras. Deve ser. Parece que sim. Que o Patrick de Paula entra do Botafogo. É Pedro que- Rocha emprestado. Sim. Ou empréstimo, ou geralmente esse time como com esse Criciúma, eles fazem contrato de 1 ano, né? É, Na exatamente. temporada. É uma janela meio ruim. Eu acho que nenhum desses caras dá um impacto positivo aí no Criciúma. Também não Vou esperava. de janela nota 4. Acho que pra se manter na Série A eu não acho necessário. Não. Nota 3. Por causa disso. Eu acho que não tem como você contratar Patrick de Paula pra se manter na Série A. Exatamente. Vamos pro Cruzeiro que se reforçou muito bem. Nomes que estavam fechados assim, meio que antes da janela já É. abrir, já estava fechado. O Cruzeiro se antecipou e trouxe Cássio, Jonathan Jesus, Matheus Henrique, Peralta, Wallace, Caio Jorge e Lautaro Dias. Matheus Henrique, Wallace, Caio Jorge, Lautaro Dias e Cássio já viraram titular direto. Então é um time que trouxe ali 5 titulares. Sim. Aliás, o Cruzeiro foi o segundo time que mais gastou. 176 milhões e 300 mil. Abriu os cofres. Sim. Esse Jonathan Jesus, ele era de onde? Ceará. Será? Ele é o quê? Zagueiro? Zagueiro de 20 Zagueiro. anos. Só tem que entrar no lugar do Zé Ivaldo, porque Zé Ivaldo, pelo amor de Deus. Mano, é muito não. Não. Muito Aquele jogo contra o Boca Juniors. Ele foi horrível, aquele jogo. Horroroso. Mas eu gostei, cara. Pra mim é nota 8. Pra mim, pra essa apesar de ter gastado muito, Pra mais. trouxe muito impacto também positivo. Eu Tá vou 9, de eu vou aumentar. nota- 9. 8,5. Porque eu acho que vai ter times ali acima. Sim. Mas muito boa. Eu acho que esse Jonathan Jesus e o Peralta, pra mim, é coisa pra futuro, sim. Mantendo elenco, jogar um Não, pouquinho. concordo. Jonathan Jesus e o Peralta são mais apostas do que os outros que já eram consagrados. Cuiabá contratou por empréstimo o Gustavo Sauer, que era do Botafogo. Foi emprestado. Esse Gustavo Sauer também, ele não para, né? Cuiabá mais um que tá lá embaixo, precisa mudar e só chegou um cara. Um boneco ali pra mudar o jogo. O NPC do... Sim. Esses times, eles têm os NPC. Jogador genérico do FIFA ali. Sempre tem. Nota 1,5. Nota 2, vai, nota 2. Pô, Esse de Gustavo cê Sauer tá em também último. não é tão cocô Sim. assim. Você tá em último, você traz um jogador. Último não, penúltimo.
Vamos pro Flu. Fluminense, que trouxe Foi top, tá? Foi top. Ignácio, zagueiro, Vitor Hugo, Gabriel Fuentes, Thiago Silva, Facundo Bernal, Nonato, perdido ali no meio, e Serna. Ó, Uma grande janela do Fluminense. É uma Pra janela mim, que impactou muito essa janela foi o positivamente. que fez o Fluminense, vai fazer o Fluminense não cair. Sim, Thiago Silva e Serna estão jogando muito. são os caras que junto com o Arias estão Sim, carregando o Fluminense com nas certeza. cosas. Por Eles causa disso, eu e dou o uma nota Cauã 8. Elias, tá? Sim, Cauã tá Elias jogando muito, tá meteu jogando gol contra São muito, Paulo. Tá fazendo muito gol. Por causa disso, eu dou uma nota 8. Por causa de 2 nomes, né? Nem pela janela Eu inteira. vou de nota 8 também. Pela influência que ela já deu no O time. impacto foi muito grande. Sim. Você tem valores que foram gastos com esses jogadores? Fluminense gastou ao todo 48 milhões 820 mil. Pouco com o que esses caras estão entregando. Sim. Thiago Silva mudou a defesa do time, pô. Exatamente. É muito acima. Esses jogadores que vêm da Europa é muito acima. Sim. Não todos são assim, que vêm direto Não. da Europa, mas... Não, mas tô falando... por exemplo, esses jogadores não são jogadores que estavam em time de segundo escalão. Sim. Pra times que Que, estão em primeiro escalão. assim, eles vinham com dúvida mais da idade do que da qualidade. Sim. E O Thiago mostra Silva já tem o quê? 40 anos? que a idade não tá pesando nada. Assim, pode ser que ano que vem ele aconteça a mesma coisa que o Marcelo, que o Marcelo chegou a destruir no futebol brasileiro. Já é igual. Aí agora ele já não rende mais tanto Sim. igual ele rendia. Pode ser, mas Mas tá resolvendo essa temporada, que é o que importa pro Fluminense, não cair. não caiu. Fortaleza contratou Eros, Mancuso e Magrão. Assim, Janela fraca do Fortaleza. essa ideia. Já tem um time bom. Aqui a gente não tem as saídas também pra comparar. Mas de contratação eu acho fraco. Esse Eros Mancuso aí não tem muito impacto. E Magrão, quem que é esse Magrão? Esse Magrão, ele atuou 7 jogos na Liga Portuguesa pelo Rio Ave. E ele é zagueiro, São... defensor, atacante. Ah, tá. Ele é das categorias de base do Fortaleza, ele tá retornando. Ah, então Ele é goleiro. goleiro? Sim. Que eu Porque lembro o do goleiro Bruno Magrão. Guimarães saiu, ele veio pra repor a saída. Goleiro Bruno Guimarães? Sim. Ele veio pra repor a saída. Pra mim, uma nota 3. Só que tem a questão de que ainda tem Kozlinski e Santos ainda no de goleiros reservas. Nossa, o Santos. Nem lembrava mais desse cara. Nota 3 pra essa janela do Fortaleza. Nem quero ver Tá bem. valores. Você vai trazer um goleiro na posição que já tem 3? Pra goleiro? Eles gastaram... Foi o último da lista que gastou 8 milhões. Deve ter sido tudo nesse Eros Mancuso. Sim. O outro só voltou. Grêmio contratou Rodrigo Caio, Gemerson, Arezo, Monsalve, Aravena e Bright White. É aquilo lá, né? Impacto teve. Esse Você tem Monsalve é bom de bola, tá? Valores aí do Grêmio, que o Grêmio acho que abriu um O pouquinho. Grêmio mais o gastou bolso. 53 milhões, 53 milhões. Esse Arezo aí é um atacante Bom jogador esse uruguaio. Arezo. O Monsalve tá jogando bem. O Monsalve jogando bem. O Bright White tá destruindo no futebol brasileiro. Tá fazendo gol. Já fez acho que uns 3 ou 4 gols. O Aravena também tá jogando mais ou menos. Só o Rodrigo Caio e o Gemerson que, assim, não mano, estão desculpa, resolvendo você muita não... coisa, não. Que time que é em 2024 contrata Gemerson E Rodrigo Caio. e Rodrigo Caio? O Rodrigo Caio que tem 3 joelhos. Tem um joelho esquerdo e 2 direitos. Mano, parece que o joelho dele tá grávido, é uma bola. Então, tem 3 O Rodrigo joelhos. Caio, o nível dele, ele tava jogando no Sub-20, ele jogou Sub-20 pelo Grêmio. Tá doido. Apesar de tudo isso e ter gasto 50 milhões, eu acho que foi uma boa janela do Grêmio, que deu um impacto positivo ali, tirou o time de lá de baixo. Eu vou de nota 7. De nota 7,5. Eu quase fui de 7,5. Nota 7. Vamos com o Inter, olha. Agora é o seu Inter, Danilo. Meu Natan. Inter. Natan, lateral direito, que já chega pra ser reserva. Ele é novo, vem do Santos. Agostinho Rogel, que já chegou jogando. Tava muito tempo parado lá, já falei dele aqui. Cleiton Sampaio, que ainda não estreou. Bruno Tabata, nota 10 só pra ele. E Brian Aguirre, que ainda vai estrear. Foi fechado aí no último dia da janela.
O Inter gastou 51 milhões nessa janela. 51 milhões, a maior parte desse preço foi no Brian Aguirre, que veio caro. Ele veio de onde? Lateral do Lanús. Acho que tem 24, 25 anos. Ele é lateral? Direito. Então vai ser reserva do... Ele veio pra substituir o Bustos. Não, ele veio pra ser titular. Porque o Inter hoje tá jogando com o Bruno Gomes, que é meio de lateral direito. Sim. Aí o Natan, ele vai ser reserva do Brian Aguirre. E assim, pra mim, quem já estreou, Agostinho Rogel e Bruno Tabata, estreou jogando bem e fazendo a diferença. O Agostinho Rogel alto, e mudou a imposição no jogo aéreo da defesa do Inter. O Bruno Tabata chegou dando assistência, fazendo gol, desequilibrando o jogo. Então, do que já foi apresentado, aí eu vou de nota 7,5 para essas contratações. Não teve nada de muito impacto, tudo, mas chegou para mudar o moral do time que estava bem baixo. Como é você que torce pro Inter, então eu vou seguir sua nota. Fechado. Próximo time, Juventude, contratou Diego Gonçalves, Guilherme Castilho, Ian Souto, Rony Carrilho. Davi da hora. Nossa, mano. Olhei e falei, não é possível. O nome do cara é esse. O vereador Davi da É. hora. Ronaldo e Dudu Vieira. Mano, Davi da hora. É sério, é o nome dele mesmo. É. E ele é brasileiro, tá? Não é, sei lá, sobrenome gringo. Esquisito. Atacante Davi da hora do Curitiba. É o retorno dele. Esse Ian Souto, eu conheço ele. Não é o Ian Couto. É. É o zagueiro. Ele que jogou pelo tava Goiás. É uma janela assim. O Juventude, de quando o Roger saiu pra cá, ele piorou. Sim. Então ele é um time que tá mais fraco. E esses jogadores já estrearam, já estão jogando. Guilherme Castilho já jogou, Rony Carrilho já jogou. Eu já vi, pelo menos, em jogos do Juventude. E o time não tá melhor, não. Então eu vou com uma nota 4 pra essa Eu janela não vou do com nota Juventude. 5. Acho que pode dar uma melhorada no time. É, eu não vejo esses nomes fazendo alguma diferença, não. Parmeira. Palmeiras, que gastou bastante, mas em 2 jogadores só, né? Que o Felipe Anderson é de graça, os outros dois Palmeiras são gastou Maurício 102 milhões nesse e Giai. Se eu não me engano, foi 60 no Maurício, 60 milhões 40 no Maurício e 40 milhões Giai. no Giai. Sim, o Giai é um lateral pro futuro, próxima Sim. temporada. Acho que os dois, Maurício e Giai, Só que- são pro Sim, futuro. só que o Maurício já começou jogando bem. Já tá um pouco à frente, já tá mostrando futebol há mais tempo, até porque o Maurício, ele também já não é aquele cara de 20 anos, ele já tem uns 24, 25. Sim. Então ele já não é mais tão aposta, não, ele já chega mais pronto ali. Sim. E o Felipe Anderson, assim, até agora não se mostrou. É, ele veio com hype muito grande e tudo mais, mas ali no ataque ele não mostra muito mais do que o Rony. Até agora não fez nada. Não. Se eu não me engano, acho que ele marcou seu primeiro gol esses tempos. Foi contra o mas ele Cuiabá. tava- foi naquele 5x0 ele marca seu primeiro gol porque ele tava o 007, né? 0 gol, 0 assistência, 7 partidas jogadas. É um número mágico pro jogador fazer gol. Sim. Mas eu até que gostei, assim. Mas eu acho que ele poderia ter... Eu não sei. Eu acho que por estar só no Brasileirão, eu acho que foi uma boa aposta. Foi bons nomes a se trazer. Não, acho que foram 3 nomes bons. Apesar do Giai ser um cara que, pelo valor que foi pago, eu acho que ele já teria que estar jogando. Tá jogando o Mike, tá jogando o Marcos Rocha. Eu não sei até se o Giai tá machucado ou não. Mas, assim, eu acho que foi uma boa janela do Palmeiras. Eu vou de 7,5 também. Eu vou Porque com o essa impacto nota. também não foi tão grande assim. Acho que Maurício não salvou o Palmeiras de cair pro Botafogo. O Felipe Anderson, Maurício e Giai não salvou o Palmeiras de cair pro Flamengo. E eles não são líder do brasileiro também. Então não teve um grande impacto. São bons nomes com impacto médio. Nota 7,5. Também vou com essa nota. Vamos passar pro tricolor paulista? São Paulo com sua janela aleatória ali. Bem aleatório. Marcos Antônio, volante aí, ex-Lazio. Jamal Lewis Hamilton, Essa foi a lateral contratação esquerdo. mais aleatória do... Não, acho que perde pro Depay. Perde pro Depay, infelizmente. É que eu acho que a questão é o A fato questão de dele contratar ser um norte-irlandês. norte-irlandês de pai jamaicano e mãe inglesa. É bem aleatório. Bem aleatório. Juan Tressou de zagueiro e Santiago Longo, sósia do Fred, ex-desimpedidos Fred Globo. Agora. Mano, é muito igual. É muito igual.
Eu gostei da janela do São Paulo. O Juan Tressoldi foi uma boa porque tava precisando, apesar de ele vem e aí o Sabino começa a jogar bem. Ele já estreou, Juan Não. Tressoldi? Ainda não. Então, é que desses 4 nomes, né? 3 não estrearam ainda. Né? Só Não, o Marcos só o Antônio Marcos já Antônio. jogou. É porque o Jamal Lewis e o Santiago Longo vieram depois do jogo contra o Fluminense, né? Veio nos últimos dias de janela, É. né? O último ou penúltimo Ainda dia. não tiveram. O Santiago Longo já tá treinando com o time. O Jamal Lewis tá na data FIFA lá com a Irlanda. É. O Não Tressoldi ele foi veio. titular, tá? O Jamal Lewis. Eu olhei o jogo da Irlanda do Norte ontem, não foi titular. O Tressoldi veio há umas 3 semanas, só que ainda não estreou. Só que aí mesmo assim o Sabino começou a jogar bem. Então eu acho que agora ele é tipo a quinta opção. Só que o Sabino tomou gancho de 4 jogos. Então ele subiu pra quarta opção. Agora ele é quarta. Eu acho que o Zubeldia vai tentar, mas são 4 empréstimos. O São Paulo foi Sim. gastou só 12 milhões. Só que ele tem opção de compra no Santiago Longo. Eu acho que. Não sei se nos 4. Então, é capaz de ter opção nos 4, né? Mas eu acho que quem eu vejo de verdade o São Paulo contratando é o Santiago Longo. O mais provável dentre esses 4. Você acha que vai ter mais impacto no time é o Santiago Longo? Eu fico entre ele e o Marcos Antônio. É que o Jamal Lewis eu tenho que ver. Tipo, eu não consigo ainda dar muito, porque eu não conhecia. Porque o Marcos Antônio já começou, fez uns jogos e jogou bem. O Santiago Longo, pra mim, é um volante que o São Paulo tá contratando pro futuro. Porque o São Paulo tá lotado de volante agora no elenco. Sim. Tá com 6. Se contar o Lisieiro, 7. Se contar Pra o Lisieiro. 2 opções. Mas é porque o Bobadilho, o Luiz Gustavo aposenta no final do ano. Tá sem os dois, O Pablo o Maia Pablo deve ser Maia vendido, né? provável. Ou não? Provável. Mas o Alisson vai renovar, já falaram. Sim. Acho que o Alisson continua, né? Mas eu Mas- gostaria, o Marcos Antônio, eu gostaria que o São Paulo Ficasse contratasse. com ele. Eu gostei dele, Tem que dos ver a jogos questão que ele de entrou. valores também. Sim, porque tá vindo da Lazio. Ó, o São Paulo tem compra obrigatória nele, caso ele atue 50% dos jogos no período de empréstimo, com um mínimo de 45 minutos. Até agora não jogou tanto, mas se contratar ele de verdade, são 25 milhões que o São Paulo vai ter que pagar. Pelo que mostrou até agora, acho que o São Paulo não vai forçar essa contratação obrigatória, não. Não. A não ser que ele comece a jogar melhor. Mas é porque ele não teve ainda muita oportunidade, né, de jogo. Já o Santiago Longo, pra mim, é bem óbvio que o São Paulo vai contratar ele no final do empréstimo. É bem provável. É bem provável. O Jamal Assim, Lewis vai falta depender. ele se mostrar no São Paulo, né? Porque às vezes a gente tá esperando uma coisa, ele não joga Sim. nada, aí devolve de empréstimo. Deixa eu ver o Jamal Lewis. A negociação com ele? Aliás, os ingleses já até tentaram antecipar a ida dele definitiva. Queriam ele já direto, esse detalhe. Ah, não, peraí, tô confundindo. Tô confundindo com eles falando do Wellington. Falei errado, desculpa. Deixa eu ver se o São Paulo tem o que. Provavelmente deve ter opção de compra. Mas também não sei se o São Paulo vai comprar. Esse Tem Juan Tressoldi. empréstimo com opção de O Juan Tressoldi, pra mim, é o menos provável do São Paulo comprar desses 4. Depois do É empréstimo. tudo empréstimo, né? Sim. A minha nota pra janela do São Paulo, por não ter tido impacto nenhum esses caras ainda, é uma nota 6. Eu vou com 6,5 pelo fato de que veio tudo de empréstimo, não gastou. E porque contratou um lateral esquerdo que tava precisando e um volante, pelo menos. Sim. Eu acho que essa nota pode subir com o que eles mostrar depois, mas como não mostrou Sim. nada ainda, eu vou de 6 ali. São bons nomes que têm possibilidade de mostrar algo a mais. Vasco contratou Emerson Rodrigues, Jean, David, Souza, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Maxime Domingues. O suíço Maxime Eu não tinha Domingues, visto tinha contratado ele. Acho que veio no último dia da janela também. O Vasco que teve uma contratação assim quase certa com um zagueiro, acho que do Colón, e não conseguiu porque o time não mandou os documentos e não conseguiu fechar, colocar ele no bid. Mas assim, eu dou uma nota 6 porque veio o Coutinho, só que Coutinho não quer jogar, né? Eu acho que desses jogadores nenhum deles ainda impactou. Eu vou, como fui no São Paulo, nota 6, eu vou também no Vasco, nota 6. Tem um potencial, acho que até maior do que os caras do São Paulo, de mostrar alguma coisa, mas ainda não mostraram nada. Vou nota 6. Vamos lá, então, também.
E por Vitória. último, não por último, né? Mas vamos agora pro Vitória, que trouxe Ricardo Hiller, Carlos Eduardo, aquele ex-Palmeiras? É, ele mesmo. Neres, Tava no zagueiro do Atlético. Cruzeiro. Machado, também do Cruzeiro, Machado? Sim, o Machado que era do Cruzeiro. Edu e Gustavo Mosquito. Dos times lá de baixo, acho que é os nomes que mais me agradaram de Sim. contratação. Interessante os nomes. Eu gosto do Machado. Assim, não acho ele excelente, mas eu acho que pro Vitória ele tem nível. Eu acho que pro Vitória, assim, o Machado é um bom nome. O Carlos Eduardo, apesar de ser ruim pra qualquer outro time, lá pra baixo ele tem aquele joguinho que ele acha um gol e salva o time, porque é sempre jogos de poucos gols, então ou busca um empate ou faz um golzinho da vitória. Sim. E o Gustavo Mosquito também no mesmo nível. É um jogador, assim, que pro nível do Vitória ele joga bem. Eu vou de nota 6 pra essa janela do Vitória também. Pô. Aliás, deixa eu ver quanto que o E Vitória. pro Vitória esses caras vão ter um impacto grande. Sim. Deixa eu ver quanto que gastou aqui. Eu não falei quanto que o Vasco gastou, né? O Vasco gastou 20 milhões e o Vitória não está na lista. Acho que deve ter sido tudo Foi empréstimo. tudo empréstimo ou vindo sem contrato. Deixamos 3 por último? Que são as 3 que mais badalaram essa janela aí. Começar com um, Flamengo? Vamos começar com o Flamengo, que trouxe menos nomes, né? Trouxe apenas Michael, Alexandro, Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz. Mas que esses 4 aí renderam É que quanto aí em dinheiro? o Flamengo gastou 137 milhões, Teve que redondinho. desembolsar 137 milhões aí nesses que- caras. É que é um negócio, foram poucos nomes, só que é nome de peso. Nome de O peso. Alexandre vem de graça depois de enrolar o São Paulo 2 meses. Alcaraz foi o que mais gastou, Mais caro, foi né? Mais de 100 milhões nele. 110 milhões. Sim. O Gonzalo Plata deve ter sido os outros 25, Sim, e o Michael chega sem contrato. sem contrato. Muito boa a janela do É Flamengo. uma janela muito boa. 4 nomes bons, uma janela precisa. E eu vou numa nota 9 para essa janela do Flamengo. Michael Eu muito também bom vou. ponta. Alexandre chega para ser titular da lateral esquerda. Gonzalo Plata, muito bom ponta. Pode ser reserva, pode até entrar como titular, dependendo do que mostrar. Carlos Alcaraz é uma promessa ali mais pro futuro, mas que já tem nível bom de futebol. Sim. Não sei se ele vem pra ser titular já, né, o Alcaraz. O Alcaraz eu acho que não, ainda não. Mas, pelo valor pago, filho, tem que jogar. Tem, apesar que o próximo jogo do Brasileiro ele não joga, porque já tomou vermelho contra o Corinthians. Começou bem, nação. Começou bem. Vamos pra qual dos dois agora? Botafogo. Pai do céu. Botafogo que esse sim abriu o bolso. Foi o que mais gastou. O Botafogo gastou simplesmente 233 milhões de reais. E trouxe Thiago Agora, Almada. né? Porque se você contar o ano inteiro, É, Gastou. inteiro foi bem mais. Thiago Almada, Matheus Martins, Vitinho lateral direito, Igor Jesus, Alan, Adrielson, El Arouche e Alex Telles. pra mim... Desses nomes, o mais fraquinho é o El Arouche pra mim. Sim, Que ele é uma promessa ali francesa que tá aí no fogão. sim. Pra mim é disparado o top 1. Quando eu falo é disparado, é tipo... Ah não, pra mim a mais- nota da janela do Botafogo 10. é nota 10. Nota Com 10, certeza. 10 ou 10,5. Porque Thiago Almada, muito bom. Matheus Martins, muito bom, já impactou positivamente. O Vitinho ainda não jogou, 50 milhões, lateral direito. Vamos ver o que vai mostrar. Igor Jesus, muito bom. Igor Jesus Já- foi a melhor contratação do ano. Não, acho que a Luz... Segunda melhor. Acho Da que a Luiz janela. Henrique foi a 1. Da janela. Da janela é a melhor. Da Sim. janela é a melhor. O Alan é muito bom volante. Ele às vezes é titular, às vezes entra, mas sempre joga bem. Adrielson ainda não jogou, mas é bom zagueiro, já demonstrou no passado. E já pra ser um reserva ali, o Adrielson. Sim. Tá maluco. E o Alex Telles, que é simplesmente um muito bom lateral esquerdo, chegou a passar pela seleção ali. Jogou Copa. E acho que hoje ele é um nível até melhor do que o Alexandro, o Alex Telles. Sim, eu também acho. Cara, é muito boa essa janela do Botafogo. O John Textor tirou o escorpião do bolso, né? Sim. Rapaz, Que levantou, né, a discussão que o Flamengo puxou de fair play financeiro no Brasil, que não existe, porque o que o Botafogo fez essa janela foi... É porque é muito fato que o Botafogo Foi viajar não tem em família. não tem uma renda tão alta assim, né? Porque
O Botafogo não tem Não, vendas grandes. Só que, Às vezes a renda que o questão Botafogo faz no ano foi o que gastou nessa janela. Né? sim. É que o John Textor tem o investimento dele entrando ali. Sim, sim. Mas muito boa, nota 10, disparado. Disparado. E falar do que agitou o final de mercado aí, o nosso Corinthians, que trouxe Hugo Souza, Alex Santana, André Ramalho, Charles, Thales Magno, José Martinez, Héctor Hernandes, Memphis Depay e Carrillo peruano. Ó, de verdade, pra mim, ela é a segunda melhor. Pelo fato de que tem aqui Hugo Souza, Thales Magno. É que, assim, eu acho que Hugo Souza, André Ramalho, Thales Magno e Depay vão ser titulares convictos e vão dar muita força pro Corinthians. Os outros ali, somando, seriam, sei lá, um quinto ou sexto a força ali pro Corinthians, o que passaria a janela do Flamengo, que eu dei nota 9. Então, pro Corinthians, nota 9,5. Também. O Corinthians tá numa situação muito ruim. Só vai se salvar que, por causa desses caras aí. Ó, se não fosse o Hugo Souza, o Corinthians tava bem pior. Ele salvou muito o Corinthians. Salvou muito. Salvou muito. Salvou muito. O André Ramalho, muito bom. O André Ramalho chegou dando uma arrumada na defesa muito grande. E o Thales Magno chegou salvando, fazendo gol. E o Depay. Vamos falar do... Que assim, aliás, até esse momento não foi anunciado, se eu não me engano. O Corinthians gastou 36 milhões. Não foi ainda. Deixa eu ver. Eu vou entrar agora no Instagram. Sim. O Corinthians buscou jogadores ali sem aqui, contrato. Danilo. Mas... 27 minutos atrás. Guilherme Paulo Fernandes é o novo reforço do Fortaleza. Paulo Fernandes? Que tava quase indo pro São que Paulo. quase foi pro São Paulo. Caramba, é pré-contrato. Então vai chegar para ano que vem. Ótima contratação do Fortaleza. O que eu tava falando mesmo? Não anunciou ainda. Ainda não anunciou. Carrilho também não, né? Que foi fechado depois. E assim, vamos entrar no mérito Depay. Já falando dos outros, que já chegou, já impactou. Pra mim, Alex Santana e Charles. Depay que é Memphis, porque não quero ser chamado por um homem que abandonou a família. Não foi ele que falou isso. Ele quer ser chamado por Memphis, ele não quer ser o Depay. Não ligo, é o Depay. Tá. O Memphis, aí que vai receber 70 milhões em 2 anos, entre salários, luvas, bônus de contratação. E ele vai chegar com um peso muito grande. Habilidade ele tem pra corresponder a esse peso? Eu acho que tem e tem muita. Tem. O cara é camisa 10 da seleção holandesa. Ele é um cara que é titular da seleção holandesa. Tava jogando semifinal de Eurocopa. Jogou semifinal de Eurocopa. Ele é um cara muito forte, finaliza muito bem, é rápido. E assim, o problema dele é lesão e extracampo. Porque ele é o Gabigol holandês, né? Ele é trapper também. Ele é. Inclusive ele tem uma música que chama Corinthians, porque Corinthians da Bíblia. 2 Corinthians, 5 ou 7. Daí foi, já tá com 2 e já tá tomando de 57. Mas assim, é uma contratação bem diferente. Sim, é aquilo lá que eleva o nível do futebol brasileiro, né? Eu acho que se o Criciúma não tivesse contratado o Bolazzi e o Payet não tivesse contratado o Vasco, eu acho difícil o Depay ter vindo pra cá. Sim, também acho. Mas o futebol brasileiro está se internacionalizando. Demais, né? Eu acho que, tipo assim, cara, se eu olhar, por exemplo, o fato de São Paulo ir atrás do Jamal Lewis, o Flamengo ir lá atrás do Alcaraz, tá mostrando o Alcaraz ainda, tipo, é argentino. Mas, pô, tava no Southampton, né, Danilo? Essa questão. Sim. Eu acho que o fato de trazer esses nomes, o Depay, que é holandês, trouxe o suíço agora, lá do Vasco. Assim, tá o primeiro que trouxe esse negócio de... Não é possível que essa negociação aconteceu, foi o Payet. O Payet era o francês, que jogava na seleção da França, Olympique, e pum, tá aqui. Aí até acho que eu vi um vídeo do Casemiro falando do Depay. Ele vai jogar o mesmo nível que o Payet joga? Porque o Payet não é aquele cara que é o cara do Vasco também. Não. Ele faz uns bons jogos. Ele faz uns bons jogos ali, tem uma qualidade acima dos seus adversários, mas não é aquele cara que vai pegar a bola embaixo do jogo e decidir todo o jogo. Como muitas vezes o Pedro faz, o Luiz Henrique faz, que são brasileiros também. Então assim, eles
surpreendem muito pela nacionalidade, mas também tem que tomar cuidado com, tipo, ele é holandês, olha o que ele vai fazer. Não é porque ele é holandês, é pelo que ele já mostrou em Atlético de Madrid, Manchester United, Lyon e tantos outros. Mas eu queria trazer a discussão aqui pra gente sobre o Depay, que é o seguinte. O fato de... O Depay vem pra ganhar 3 milhões por mês. É quase O isso. fato disso é... O Depay é uma aposta pro Corinthians não pode, tipo... O Corinthians não pode cair. Por isso estamos trazendo o Depay. Porque, cara, 3 milhões é muita coisa. E o Corinthians tá contando, por exemplo, com a ajuda do patrocinador Esporte da Sorte. Só que a Esporte da Sorte tá quase caindo também por causa dos esquemas. Só que, cara, é um dinheiro muito alto. E o Corinthians é um time com muitas dívidas. Assim, eu acho que é uma aposta alta, mas não é uma aposta que vale a vida. Eu acho que se, sei lá, o Corinthians cair, o Corinthians vai agora se afundar em dívidas, nunca mais vai sair por causa que trouxe o Depay. Eu não acho que é isso. Sim, mas eu acho que é uma aposta que é um risco muito grande, porque o Coronado, ele já estava vindo receber 2 milhões por causa da Avaidbet. Não tem mais a Avaidbet. E o Corinthians está tendo que se virar para pagar o Coronado, e agora vai ter que se virar para pagar quase que Um Coronado e meio. 50% a mais. Coronado e meio. Um Coronado e meio pro Payet também. O Payet não, pro Memphis. E Você tá respeitando o vou nome respeitar o jogador Memphis. E assim, se a Esporte da Sorte cair em qualquer esquema semelhante ao da Vaidbet, é um peso muito grande pro Corinthians ter que cuidar de salário de 2 jogadores equivalente a 5 milhões de reais todos os meses. Sim. Vai ser complicado. Em futebol, assim, o Coronado já não entrega 2 milhões por mês em futebol. Coronado é reserva. Agora, a torcida do Corinthians, assim, apesar de ser uma torcida que apoia muito, vai esperar do Depay, do Memphis, um futebol de 3 milhões. Ele vai esperar... Será que ele vai entregar um futebol de 10 milhões? Então, eu ainda tenho muito Eu na acho que dúvida. ele com o Garro já ajuda muito. Ele tem o Garro Não, com ali. certeza. Porque o Garro entrega muita Ele bola. tendo as chances que o Yuri Alberto tem, ele vai converter Só muito. que, será muita que ele vai chance. conseguir? Porque imagina aí, um Depay que é um jogador que machuca muito, ele perde muito jogo por causa de lesão. Sim. Faz uns gols ali, mas no segundo jogo dele machuca, perde o resto da temporada. O que o Corinthians faz? Pagando 2.900 por mês? O cara não joga? Assim, lesão não me preocupa muito, porque ainda tem aquele negócio de pedir pra FIFA arcar com os salários quando lesiona. Tem? Tem. Tanto que o Flamengo acionou a FIFA para pagar os salários do Pedro enquanto ele estiver lesionado. Que ele machucou em data FIFA. Eu não sei se é só porque é em data Eu acho- FIFA, deve ser por causa da ou não. data FIFA dele. mas eu não tenho certeza. Porque eu acho que a FIFA cuida dos salários de jogadores lesionados. Eu tava vendo aqui que tá tendo data FIFA, né? O Memphis não tá com a seleção da Holanda. Não, Não foi mas eu vi que ele tá convocado. lá assistindo. Ah, sim. Será que ele está machucado? Acho que não. Twitter voltou. Não sei não. Porque eu pesquisei Depay, aí tá postagens no X, aí tá 10 minutos atrás. Tem gente usando, né? Mas pra aparecer... Ah, mas... Calma aí que eu acho que voltou. Eu descobri que eu tenho dependência, mano. Eu tava na academia eu uso muito Twitter. Eu fico abrindo pra ficar vendo nos intervalos do exercício. Eu não tinha o que fazer, porque o Instagram não tem a mesma graça. Tô instalando aqui pra eu ver. Tinha desinstalado. Não sei se voltou 100%, mas aqui o meu Twitter, a última postagem era de 5 dias atrás, eu abri e agora tá 1 dia atrás. Vou pesquisar Twitter no Google. Mas é isso do Depay, né? Sim, acho que falei tudo que eu queria falar de Memphis. Acho que é isso aí. Eu acho que vem aí pra fazer nessas últimas 13 rodadas uns 7 gols, Sim. no mínimo. Agora falamos aí da janela e no time por time. Agora eu quero falar sobre a Liga Brasileira, que se valorizou muito e qual é o patamar que ela está hoje no mundo. Hoje ela é
em qual posição? Top 10, top 5, top 3? Na minha opinião, a Liga Brasileira é top 3. Top 3? Quem Top tá 3. acima? Premier League e a La Liga? La Liga. E a nossa Série A italiana? Ai, eu sei lá. Eu acho que tá junto, assim, mas eu acho a brasileira ainda um pouquinho melhor. Pra ser sincero. Eu acho que hoje, no momento atual, com os jogadores Eu acho que muito estão mais aqui, disputado a Liga Brasileira. a Liga Brasileira seria a quinta mais forte do mundo. É que eu não vejo em questão de disputa, eu vejo em força de jogadores que estão lá, treinadores que estão lá, o quanto que esses times jogariam um contra os outros, assim, os dos mesmos níveis. Tipo, se a gente pegar um Everton da Inglaterra pra jogar com o Cuiabá, pra mim o Everton ganha ida e volta. Sim. Então eu acho que pra mim a melhor liga do mundo hoje, a mais forte, é a Premier League, sem dúvidas. Em segundo eu coloco a La Liga também. Em terceiro eu coloco a Bundesliga. Em quarto a Liga Italiana e em quinto a Liga Brasileira. Eu acho que a Liga Brasileira tá um tiquinho atrás da Liga Italiana. Eu acho que a gente vai passar ela logo logo. Mas eu ainda acho que tá atrás. Eu acho que esse movimento que a gente tá vendo nessa janela Sim. tá mostrando que a Liga Brasileira tá vindo pra... Sim. E eu acho que, assim, mundialmente, as ligas europeias estão perdendo força. Porque eu acho que o Arabão, a Liga Árabe, hoje tá à frente de Liga Francesa, à frente de Liga Holandesa e acho que pau a pau ou até à frente de Liga Portuguesa. Você acha a portuguesa melhor que a francesa? Difícil. Difícil porque, assim, a gente pega o melhor time da Portuguesa, não é melhor que o PSG. Sim. Benfica e tal. E Eu acho que o PSG ganharia tranquilo a Liga Portuguesa. eu também acho. Mas ele ganha tranquilo também a Liga A Francesa. francesa. Eu falei da terceiro lugar, mas pra mim é tipo assim, o fato da Bundesliga e da Série A pra mim tá assim bem nivelado. É. Mas Porque eu você acho que pega uma Bundesliga que tem Harry Kane, que tem Musiala, que mas aí tem pra mim, Xhaka. só que então eu vejo tipo esse movimento da Que você vê, Bundesliga tipo, em 3 times. No Brasil eu vejo muito mais times disputando. Em questão de times disputando, tem mais, mas eu acho que é porque o poder não é tão concentrado assim. Então, Por quê? pra mim que isso que faz a Liga Brasileira mais... É porque, vamos dividir assim, os 3 principais do Brasil. Botafogo, Palmeiras e Flamengo, hoje. Tem os 3 melhores elencos. Se pegar pra bater de frente com Bayern, Borussia e Leipzig, ou Bayern Leverkusen, não ganha. Aí você pega os médios. Vamos colocar aí, São Paulo, Inter... Cruzeiro, Atlético Mineiro. Cruzeiro, Atlético Mineiro, para bater de frente com os médios da Liga Alemã. Frankfurt, Leipzig, quem mais? O Stuttgart, que foi longe. Quem que tá sempre tirando ponto? Mönchengladbach. Ele tá meio mal recentemente. Deixa eu abrir a Bundesliga aqui. Tá me fugindo os nomes agora. Mas eu acho que os times médios do Brasil também perdem para os times médios de lá. O próprio Wolfsburg, União Berlim, Hoffenheim. Eu acho que você me convenceu, Danilo. Acho que eu colocaria realmente em quinto também, junto com você. Mas assim, eu acho que não é tanta diferença. Não, acho como, que por a exemplo, distância é do pequena. Brasil para da Espanha. Eu acho que aí já é uma diferença bem maior. Ah, não, eu acho que é maior também. A da Espanha tem 3 times grandes e o resto tudo médio ou fraco. Mas esses 3 times grandes elevam muito. O Real Madrid sozinho ganhando os outros 19 brasileiros. Sim. Os 20 brasileiros juntos. E a da Itália, por ter, assim, das ligas europeias, é a mais eclética também, que tá sempre trocando. Tem a Inter de Milão, que tá muito bem, mas tem a Juventus, que foi muito vitoriosa, o Milan, o Napoli, que ganhou esses tempos, Lazio e Roma e Atalanta, que brigam lá em cima sempre para ir para uma competição europeia. Então, a Série A ela é muito parecida com a Liga Brasileira. Mas hoje, assim, em nome, se a gente pôr lá Rafael Leão,
O próprio Lukaku, que não joga tão bem fora da Liga Italiana, mas na Liga Italiana joga muito. Lautaro Martinez, esses caras, Vlahovic, é outro nível ainda. Sim, concordo. Agora, quanto à Liga Francesa, Mas eu acho, o Botafogo é melhor que o Lyon. eu acho que o Brasil tá acima da Liga Francesa e com uma folga. Concordo com Também você. não é- E com uma folga. Não é assim, tá perto. Porque, Sim. cara, a Liga Francesa é muito fraca. Muito fraca. fraco. Muito fraquinha. E, assim, a Liga Portuguesa, em comparação, tem 3 times fortes, Sporting, Benfica e Porto, que eu acho que briga pau a pau com os times brasileiros, mas os outros times são muito fracos e qualquer time médio do Brasil ganha deles. Por exemplo, eu acho que hoje um Botafogo ganha do Porto. Ganha. Eu acho que o Botafogo bate de frente ali com... Hoje o mais forte da Liga Portuguesa é o Sporting. Talvez o Sporting, se jogasse o Brasileirão, fosse campeão. Mas assim, tirando o Sport, colocando outro time brasileiro lá, outro time brasileiro lá ficaria ali no G6. Qualquer time brasileiro. Acho que até o Atlético Goianiense. Você acha que se a gente pegar hoje o melhor time do Brasil é o Botafogo, colocar hoje na Premier League, você acha que fica onde? Meio de tabela. Eu acho que Você acha que o pega uma conferência ou não? Botafogo fica em 11º na Premier League. Porque ia penar até mesmo contra o fraco United, ia penar contra o Chelsea, ia penar contra o Arsenal, ia penar contra o Liverpool, ia penar pro Manchester City, ia ter dificuldades com o Brighton, ia ter dificuldades com o Newcastle, com o West Ham, com o Aston Villa. Então são muitos times Sim. de alto nível lá. Agora, você pega o Atlético Goianiense e joga na Liga de Portugal que eu tava falando, só fica atrás de Sporting, Porto, Benfica e Braga. Famalicão fica na frente, Santa Atlético Clara, Paranaense. o Goianiense. Calma aí. O Vitória de Guimarães Não, fica na também. frente, Moreirense, Rio Ave, Gil Vicente, Boa Vista, Peraí, você tá falando AVS. que o Atlético Goianiense fica na frente desses ou esses ficam na frente do Atlético Não, Goianiense? ele fica na frente desses. Ah, não. O Atlético Goianiense. Sim, Nacional, Não, Arouca, Casa Pia, Estoril, Estrela da Amadora, Farense. E eu acho que fica assim. É. Porque também esses times ninguém nem... Talvez o Vitória de Guimarães sempre tá ali em cima, talvez não. O Vitória de Guimarães ali, ele intercala um pouco com o Braga, de quem vai melhor. Mas talvez o Vitória de Guimarães fique à frente do Atlético Goianiense. Os outros não. Mas é isso. Mas é isso então, né, Danilo? Fechamos hoje. Antes, só lembrei de um negocinho aqui. Cristiano Ronaldo, 900 verdade. gols. E pra Histórico. mim, chega a 1000 gols. Também acho. O Cristiano Ronaldo fez nessa última temporada 63 gols, contando Al Nassr e seleção. Mas umas 2 temporadas ele vai aguentar. Ele vai aguentar. Ele tá fazendo gols essa temporada. Ele já tá chegando nos 40. E mesmo que se ele tiver que com 42, 43 jogar na Série B de Portugal pra fazer esses gols, ele vai Sim. ir e vai fazer. Pra mim, eu acho que ele só não vai se acontecer uma fatalidade, alguma lesão bem grave, tipo, de tirar 6 meses. Eu Mas acho que ele assim, você lembra de alguma lesão Não, grave então, do Cristiano exato. Ronaldo? Não, cara, jogador, Cristiano Ronaldo e Messi, se a gente pegar os dois, eles não machucam lesão grave. Não. Ele vai ficar uma lesão ali que às vezes, talvez, no máximo vai tirar um mês dele de jogo. É, No máximo. Assim, uma grave tira 2. Mano, nossa. Me fala a última lesão que você lembra. Eu lembro, a única coisa que eu lembro do Messi de fora, 2015, que foi quando o Neymar fez um monte de gol porque o Messi tava fora. E o Messi ficou tipo um mês. É a última coisa. Do Cristiano Ronaldo, eu não lembro dele lesionado. Não tem. Eu lembro que tipo, ele saiu lesionado no jogo contra a final da Eurocopa na França, mas tipo, foi aquele jogo. Depois ele já volta pro... Sim, porque era o último jogo da temporada. Ele já volta depois. Sim. Cara, esses caras não machucam. Não machuca. É que o preparo físico deles também deve ser O absurdo. preparo físico do Eles Cristiano com Ronaldo, certeza contratam ali ele 5 é uma médicos, máquina. 3 fisioterapeutas. Mano, 900 gols é muita coisa. Exatamente. Ele é o maior goleador da história? É porque em jogos o oficiais, Pelé sim. O Pelé tem... Ele tem mais de 1000, só que não... 1.300, o Romário fez o jogo dos 1000 gols, mas oficialmente tem 600 e pouco. É uma diferença. O Pelé em Maiores. jogos oficiais tem 783, se eu não me engano. Então, tipo, Caramba. tem uns Deixa eu 200 ver gols como ali. que tá maiores goleadores da Mas, tipo, história. é entendível, porque o Pelé tinha muito amistoso, jogo não oficial, porque aquela época Naquela tinha época menos muito jogos. amistoso, né? E Naquela o época futebol tinha não muito. jogava 50 jogos na temporada nunca. Então, assim, Cristiano Ronaldo e Messi são os primeiros. O Cristiano Sim. Ronaldo com 900, o Messi com 838. sim.
O Messi eu acho que não chega nos 1000 gols. Não, mas o Messi também não quer, né? Não Que nem o quer, e Cristiano também, Ronaldo. ele não é tão centroavante quanto é É. o Cristiano Ronaldo. Não é tão ele tem- goleador. Ele tem 2 anos a menos de Sim, sim. tempo. Mas apesar de ter 2 anos a menos, eu acho que o nível de futebol deles hoje é o mesmo. Sim. Como Cara, sempre o Messi foi ganhou, o mesmo. é aquele negócio, o Messi ganhou a Copa, ele não quer mais saber. Não, Tipo, depois que ele ganhou a Copa, ele só tá ali. É hobby. Virou hobby dele. Aí depois vem Bican, da Áustria e Tchecoslováquia, jogou pelos dois. Vem Pelé e Romário. Pelé com 756 e Romário com 744. É isso. O Brasil ainda tem Túlio Maravilha nessa lista em 11º. Ele com tem 594. 594. Acho que 594. desses 594, 564 foi tudo pelo Botafogo. Você tá zoando? Não, tô Ah, zoando. não. É sério. Quanto? Aí os outros 30 e pouco foi Ele, por outros mas ele não times. jogou tipo em 50 times. Sim, mas esses 50 times ele distribuiu 30 gols. O resto foi tudo pelo Botafogo. O Maravilha fez pelo Botafogo. Calma, Danilo. 167 gols. Pelo Botafogo? Pelo Botafogo. Louco. Onde que eu vi que era 500 gols pelo Botafogo? Mas o... Só que você pensar que ele tem 300 gols... Não. 400 gols a mais distribuído em 50 times é uma média baixa. Com certeza. Ele ainda tem... Ainda nessa lista de brasileiro tem o Zico, 530. E Roberto Dinamite com 504. O Brasil tá bem representado. O Brasil é o país do futebol ainda. Tem jeito. Por enquanto. Soares é o 12º. Vou perguntar pra você agora. Haaland vai entrar nessa lista? Nessa lista tem Soares e tem Lewandowski. Soares e Lewandowski estão no top 10? O Lewandowski tá com 672 gols, o Soares tá em 12º. O Lewandowski tá em nono colocado. Eu acho que o Haaland chega no top 10. Quebra ali a casa dos 600, 700 gols na carreira. Ele marca muito gol, mano. O Haaland. Muito Ele, gol. ele marca muito gol. E nessa Premier League ele já tá com mais gols do que jogos. Sim. E são pouquíssimos jogadores que conseguem manter esse negócio de mais gols do que jogos. Claro que Sim. precisa de todo outro fator, de estar naquele time que ganha sempre, ter bons caras que criam chance pra você. Mas ele é um cara que O Haaland... ele tem tanto gol e ele desperdiçou bastante Sim, gol. ele perde. Ele tem 7 gols na Premier League em 3 rodadas. Exatamente. Um hat-trick, né? 2 hat-tricks. 2 hat-trick já. 2 hat-tricks. Qual que é a lista de mais hat-tricks na história? Eu acho que o Cristiano Ronaldo é o primeiro também. Jogadores com mais hat-trick na história. Os 10 jogadores com mais hat-tricks. Vamos ver. Higuaín em 10º com 11. Nossa, Eran Zahavi com 11. Cavani com 13. Harry Kane com 14. Agüero com 15. Abramovich com 16. Lewandowski com 19. Soares com 20. Cristiano Ronaldo com 56 e Messi com 57. Messi é o primeiro. Se bem que eu não sei de quando que é essa lista. É de 2 anos. Vamos ver alguma mais atualizada. 15 jogadores. Vou pegar uma de 8 de maio de 2024. O Cristiano Ronaldo passou o Messi, tá com 66. Passou. O Messi continuou com 57. 57? Aqui na Foi minha 10. lista deu 56. Deve ter 57. O Haaland, Lewandowski aliás, com 30. Soares tem 29. o Haaland Neymar, já 20. está em sexto com 21 hat-tricks. Ele tem muito hat-trick. Ele é um cara que, tipo, quando tem um jogo que ele começa a fazer gol, ele faz muito gol nesse Sim. mesmo jogo. Mas É isso, agora né, eu acho que Danilão? acabou. Fechou? Falamos muito, mais um episódio longo. Eu gosto. Mas é isso aí. E aliás, Eu gosto de quando o episódio é longo por discussão e não por Sim. assunto. esse hoje teve bastante discussão. Exatamente. E aliás, sigam a gente nas nossas redes sociais que tá tendo vídeo todo dia. Não estamos falhando, hein? Não estamos falhando. E sigam a gente nas nossas redes sociais, curtam os vídeos. E fique esperto que vamos ter uma novidade, tá? Tá chegando. Tá chegando. Mas é isso então, né? Falou, Danilão. Falou, Diogão. Até mais. Até.